Boa noite, boa noite, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live da Casa do Saber nas redes sociais. Bem-vindo a todos vocês, podem ir chegando. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber, e estou aqui para comandar mais uma live do Saber, nessa sequência de lives que a Casa do Saber tem realizado ao longo dos últimos dias, nessa emergência provocada pela pandemia do segundo coronavírus, o Covid-19, que alterou profundamente todos os hábitos, as práticas, a vida das pessoas, das instituições e das empresas em todos, absolutamente todos os países do mundo. Um fato absolutamente inédito nessas proporções. Algo que, sem risco de exagerar, a civilização, como nós a conhecemos, não experimentou até agora. Então, nós não, como uma instituição dedicada ao saber, ao conhecimento, à reflexão e à razão, não poderíamos deixar de, nesse momento, procurar mobilizar os melhores recursos possíveis no sentido de elaborar, de transformar a aflição, que afeta todas as pessoas, transformar a aflição, a ansiedade, o estresse, em reflexão, em saber, em conhecimento e em troca, em contato. Hoje, então, damos continuidade a essa série de lives do Saber, tratando de um tema muito relevante, e é um tema polêmico. É um tema e muito especial, que é a decisão ética do isolamento. Todas as pessoas, de alguma maneira ou de outra, estão afetadas pela decisão ética do isolamento. Então, isso é um tema fundamental para que nós possamos debater, porque ainda há pessoas que acham que não devem ser isoladas, há ainda líderes que julgam que não é o caso de fazer esse isolamento, e nós não podemos, então, deixar de submeter isso a uma reflexão sobre diferentes óticas, né, sobre possíveis diferentes formas de raciocinar a respeito do tema. Hoje, então, nós temos o convite do Frederico Porto, ele já está presente, já está nos esperando, e antes de pedir a ele que faça uso da palavra, agradecer a ele pela presença, eu queria dizer que nós já tivemos mais de uma dezena de lives nesse conjunto de lives que temos feito, né? Já falamos sobre a economia em momento crítico com Gabriel Galípolo, já falamos sobre China e Covid-19 com Lucas Padilha, já falamos sobre a epidemia, o presente e o futuro dela com o patologista Paulo Saldiva, especialista em doenças respiratórias, já falamos sobre o Covid nos cotidianos dos hospitais e da periferia com o presidente da União dos Moradores da Favela de Paraisópolis, e com a infectologista Silmara Garcia, presidente da Associação dos Moradores, da União dos Moradores de Paraisópolis, é o Gilson Rodrigues. Falamos sobre gestão de crises humanitárias com uma pessoa com experiência nos Médicos Sem Fronteiras, falando diretamente de Cincinnati, Ohio, que foi a Renata Anderson. Depois falamos sobre ansiedade e resiliência durante a pandemia com o psicanalista Pedro de Santi. Tivemos um momento de mindfulness, gestão emocional e manejo do estresse com a psicoterapeuta Marina Neumann, formada em mindfulness pela Escola Paulista de Medicina. Tivemos uma sessão sobre crise e cuidado de si, a filosofia da vida em sociedade com Luiz Mauro Sammartino. Tivemos um encontro com o psiquiatra e neurocientista Rodrigo Bressan sobre como fica a saúde mental, várias situações e formas de manejar essa questão. Com o psicanalista Luiz Hans, tratamos de modos de conviver sobre o mesmo tema. No mesmo sábado passado, conversamos com o escritor e professor de filosofia Rodrigo Petrônio para tratar do pensamento de Yuval Noah Harari e o mundo pós-Covid-19. Na segunda-feira, aí foi a vez de falarmos com uma
uma pedagoga e antropóloga para tratar de questão essencial, que é pais e filhos, a vida com as crianças no isolamento. Aí tratamos até de brincar, de espaços, do ineditismo dessa situação, dos estresses e da possibilidade de descoberta que a situação apresenta. Na mesma noite, tivemos um encontro denominado XP e Stone, Sobrevivência na Crise, com o André Street e o Guilherme Benchimol, em parceria com o site Infomani. Ontem tivemos um encontro sobre periferia, juventude e coronavírus com Carlos Alberto da Silva, ali que trabalha na região pós-Balsas de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, e uma comunidade muito carente, muito cheia de deficiências no sentido da vulnerabilidade social, e o promotor Jairo De Luca, responsável pela infância e menores em situação de periculosidade, e Raquel Peixoto, aí essa é responsável por ações na área uma extensa, 600 mil pessoas com Capela do Socorro, Grajaú, Capão Redondo, tudo uma área muito carente, com muitas dificuldades para exercer o isolamento ou para verificar e exercitar isso da maneira como se preconiza. À noite, um encontro sobre ruptura e reconstrução dos laços sociais com o professor, o advogado, professor da área de Direito da Fundação Getúlio Vargas, José Garcês Guirá. Também falamos de literatura. E hoje já tivemos um encontro com o diretor da Universidade Corporativa da Ernst Young e consultor Armando Lourenço sobre gestão de empresas nesse momento de emergência, trabalho e conflitos em tempos de incerteza. Eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: nós estamos fazendo essa transmissão simultânea na homepage da Casa do Saber, na página do Saber, da Casa do Saber no Facebook e no YouTube da Casa do Saber, que tem 1.100.000 inscritos. Procurem essas redes e conectem-se com elas. Deem o like, inscrevam-se nas nossas redes. Além disso, nós estamos experimentalmente agora fazendo uma transmissão também pelo Instagram, ao vivo. Então, é mais uma forma desse nosso trabalho alcançar um público ainda maior. O último aviso: aproveitem para o período de gratuidade do nosso aplicativo Casa do Saber On Demand. Baixem na App Store ou na Google Play, na loja do Google, na Play Store do Google. Baixem o aplicativo Casa do Saber On Demand. Esse tem lá mais de 120 cursos da Casa do Saber atualizados semanalmente. Essa semana entra mais um curso. Provavelmente essa semana entra o curso do Jorge Matos sobre a teoria da relatividade. Então, por favor, aproveitem esse período de gratuidade, porque está 0 por um mês, 30 dias, façam o seu cadastro e a sua adesão a esse aplicativo de alta relevância para quem quer aproveitar esse período para profissionalmente se aperfeiçoar profissionalmente e pessoalmente. Porque a epidemia não dura para sempre, a pandemia não dura para sempre. Nós precisamos estar preparados para o momento que vem depois. Frederico Porto, quem é esse convidado especial, muito especial do nosso encontro de hoje? Ele é psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e médico formado na mesma Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. Professor convidado da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais. Consultor associado a consultorias internacionais. E autor, entre outros, de, abre aspas, Antecipe o Inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças. E, abre aspas, Qualidade de vida produtiva, o executivo como um atleta corporativo. Frederico Porto, prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A decisão ética do isolamento, como é que a gente aborda essa polêmica em relação ao isolamento? Ela ainda é válida ou ela já
foi ultrapassada. Como é que está esse problema? Fala para a gente. Muito obrigado. Mário, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, de poder falar aí para vocês, aí na Casa do Saber, o público. É uma honra muito grande estar aqui. Então, para a gente entender o dilema, né, dessa questão ética do isolamento, eu queria primeiro explicar para quem está nos ouvindo e assistindo como funcionam sistemas complexos, né, como a sociedade, sistemas vivos como a floresta, ou até mesmo um corpo humano. Tem duas características muito interessantes, né? Uma é que as relações dentro do sistema complexo, elas são não lineares. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar, você vai para o serviço todos os dias, você vai de um ponto A da sua casa, por exemplo, para o seu trabalho no ponto B, você gasta 20 minutos. Se aumentar em 10% a quantidade de carros, de veículos nas vias por onde você anda, você não vai atrasar 10%, ou seja, você não vai chegar com 22 minutos, provavelmente. Muitas vezes, 10% somente a mais de carro nas vias vai fazer com que você chegue com 40 minutos no seu trabalho. Isso mostra que a relação não é linear em sistemas complexos. Perfeito? Então, basta, daqui a pouco nós vamos dizer, que um vírus seja um pouquinho mais contagioso do que outro para, né, ele espalhar muito mais rápido. Diferente do que muitos ficavam falando antes. Não, é igualzinho o vírus da influenza. Não, ele contamina mais rápido. Mas aí tem uma segunda questão, que todo sistema complexo ele tem efeitos de primeira, segunda e terceira ordem. E eu gosto, para facilitar o entendimento, lembrar um belíssimo vídeo que tem no YouTube chamado Como Lobos Mudam Rios. A história é o seguinte: em um parque nos Estados Unidos, em uma reserva, resolveram criar um santuário para alces. E para fazer isso, eles tiraram os lobos do parque. E aí até efeito de primeira ordem, tiraram os lobos. Efeito de segunda ordem, é claro, os alces reproduziram. Ah, que bom. Efeito de terceira ordem, os alces passaram a comer a mata ciliar e os rios secaram. Então, eles tiveram que trazer os lobos de volta para que os lobos pudessem, né, ser o predador do alce, diminuir a quantidade de alce, e com isso os rios voltaram. Ou seja, como lobos mudam rios. Vamos entender isso agora na epidemia. Efeito de primeira ordem, o vírus espalha. Tá bom. Se a letalidade é X ou Y, isso não é importante. Vocês vão ver aqui, daqui a pouco eu vou dizer que a letalidade é talvez muito menor do que a gente imagina. Né? Com isso eu gostaria de acalmar o pânico. Mas essa não é a questão principal. Como efeito de segunda ordem, é a quantidade de leitos que as pessoas vão ocupar, porque as pessoas vão precisar de um leito. Né? Agora, com a cloroquina, é bem provável que a sobrevivência vai aumentar mais ainda, mas elas vão ocupar o leito por alguns dias. E aí você tem a grande questão agora do isolamento, é para não ter o colapso do sistema de saúde, porque nós teríamos o efeito de terceira ordem, que é o seguinte: quem vai pegar o vírus mais rápido, provavelmente, são os profissionais de saúde. Então, eles vão ter que tirar uma licença para poder, então, voltar a trabalhar. Então, como é que você administra isso tudo em primeira, segunda e terceira ordem? Então, a todo momento eu vejo a não compreensão de que a grande questão são os efeitos de segunda e terceira ordem. Né? Como você vê a estatística do estado de São Paulo, por exemplo, que tem 450 médicos profissionais de saúde já afastados somente do Ciro e do Einstein. É efeito de terceira ordem. Então, ao entender o sistema complexo, aí a gente entende, portanto, a importância do isolamento. Porque senão a pessoa fala assim, não, mas por que isolar? Porque é o seguinte, o Covid, ele espalha o dobro de vezes, você contamina 2 vezes mais pessoas do que uma gripe comum. Você fala, mas só isso? Mas exponencialmente isso é um absurdo. Se eu pegar 20 pessoas contaminadas por uma gripe comum, uma influenza, 20 pessoas por coronavírus, após 12 semanas, eu vou ter 466 pessoas contaminadas de gripe e 30 mil de coronavírus. Entendeu? Então, é exponencial. E em uma exponencial, você só sabe uma coisa, você tem que ser precavido. Você não tem uma resposta. Imagina um gráfico exponencial assim, ó. Eu estou de costa para ele, não é isso? A exponencial está aqui. Se eu olhar para trás, as informações que eu tenho elas estão sempre ultrapassadas. O que eu tenho que fazer é ser altamente precavido. Então, o isolamento ele está corretíssimo nesse sentido, né? Ele está correto, porque com isso eu achato um pouco a curva até o sistema dar conta de suportar. E é o que você falou. Ainda, é verdade, nós não chegamos no pico. É verdade, não chegamos, ainda não. Né? Mas eu tenho boas notícias para a nossa população, das diferenças das outras populações do mundo. Eu gostaria de mostrar isso também. Mas lembre-se,
O que interessa é o efeito de segunda ordem, é a ocupação dos leitos. É isso que é o que é mais grave, não é necessariamente a letalidade do vírus. E em sistemas complexos vai ter sempre assim, né, Mário? Uma reengenharia, a engenharia reversa. Depois que passar, alguém vai dizer assim, aí, ó, morreu pouca gente. Para que fez aquele isolamento? Ou vão falar assim, ó, demorou demais fazer o isolamento? Morreu gente demais. Então, qualquer coisa que for decidido, você sempre vai ter uma crítica. Mas volto a dizer, vale, portanto, você ser precavido em um sistema complexo, porque você sabe que vai ser um exponencial. Né? Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco qual é a boa notícia que você falou que você tinha para dar. Então, muito bem. Vamos pegar, então. Primeiro, o seguinte. Primeiro que as nossas estatísticas, não só as nossas, mas de vários lugares do mundo, elas não são confiáveis. Por quê? Se você pegar que em 31 de março, o Brasil tinha 5.700 casos de coronavírus, você imagina, 450 mais ou menos, 8% era de profissionais de saúde do Sírio e do Einstein. 1.080 casos eram de profissionais de saúde do restante de São Paulo. Se eu for considerar isso, eu vou considerar que mais ou menos 1.500 casos dos 5.700, ou seja, 26% dos casos do Brasil estão só na cidade de São Paulo. Isso não tem cabimento estatístico. Né? Então, no fundo, a estatística verdadeira, porque vai ter uma estatística verdadeira de todo mundo, né? O que é quase possível. A melhor estatística que nós temos é do Diamond Princess, aquele barco que ficou 40 dias parado no Japão. Aquele barco tinha 33 mil pessoas, 700 se contaminaram, tá certo? 11 faleceram. Então, nós vamos dizer que a mortalidade é 1,4, sendo que 75% eram idosos. Agora, olha que como que um barco, 3 mil pessoas, somente, né, como eu te falei da exponencial, se contaminaram? Porque esse é o nosso verdadeiro caso, aquele barco. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Esse vírus, ele não é um vírus que espalha, eles já estão falando, exatamente. Ele espalha por gotículas. Por gotícula. Perfeito? É gotícula. Então, essa defesa que agora já tem várias pessoas defendendo que todo mundo tem máscaras para sair na rua, certíssimo. Por quê? Porque quando eu coloco a máscara, eu não deixo a gotícula sair de mim e não contaminar o outro. Então, isso está corretíssimo, né? Se você pegar Singapura, Hong Kong, Japão, né? Hoje eu entrei na estatística da saúde, eu nem achei o Japão. Eu vou precisar te interromper porque o seu som está falhando. Tá. Eu vou pedir para você reconectar, você sair, reconectar. O Danilo vai te ajudar, o nosso pessoal de retaguarda vai te ajudar. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal. Você pode até desligar o computador e religar de novo ou só refazer a conexão. Eu não sei qual... Tá bom. Eu aguardo orientações do Danilo aqui, não é isso? Então tá. Exato. Eu não sei como é que vai fazer. Eu peço que o pessoal espere um pouco aí. Enquanto isso, você sai e tenta reconectar. E a gente vai tentar refazer a conexão. Eu vou fazer alguns anúncios aqui para as pessoas enquanto isso. Perfeito. Tá bom? E você já volta. Deixa eu achá-lo aqui. Né? Bom, pessoal, eu queria trazer para vocês algumas programações que nós temos já agendadas para os próximos encontros. Amanhã, nós temos 2 encontros já agendados. O primeiro encontro é com um economista, o José Francisco de Lima Gonçalves, economista, amanhã às 16 horas. O José Francisco de Lima Gonçalves é um economista formado e professor da FEA, da USP, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração. Ele vai tratar do seguinte tema: economia. O poço tem fundo? Ele vai, enfim, tentar aquilatar a extensão e em que ponto nós estamos vamos dizer, dessa crise, não é? Quando muitas interrogações se colocam diante da população, diante dos trabalhadores, diante dos empresários, diante das pessoas que administram os diversos negócios e têm que ter responsabilidade para isso. É preciso, então, prestar muita atenção na palestra, na conversa com José Francisco de Lima Gonçalves, o Kiko, da FEA da USP.
Em seguida, então, essa é amanhã essa é amanhã às 16 horas, não é? Reserve seu espaço para isso. Nós estamos no início do mês, nós estamos no dia 1º de abril, 2 de abril. É um momento chave para perceber, é um momento chave para tentar perceber para onde vão as tendências econômicas. No início do mês, chegam os boletos, cobram-se as contas, é preciso também, muitas faturas são liquidadas, e muitos pedidos são ou não são confirmados. Nós vamos ter uma ideia melhor também dos impactos que a economia vai sofrer por conta desses dias de isolamento e de pandemia no Brasil. Nós também teremos algumas notícias a respeito de qual vai ser a injeção de capital que o governo pretende fazer, de recursos que o governo pretende fazer na economia, de transferência direta ou indireta de renda para os agentes econômicos, sejam eles empresários, sistema financeiro e a população em geral, trabalhadores informais. Fala-se de diversos esquemas que estariam sendo discutidos a nível do executivo e a nível do próprio legislativo, da iniciativa do próprio legislativo. Bom, essa é a primeira live de amanhã, fundamental, com o economista José Francisco de Lima Gonçalves. Em seguida, nós teremos uma segunda live que é também muito relevante, não é, de altíssimo nível, com o ex-ministro, diplomata, ex-embaixador, Rubens Recupero, que vem falar sobre o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista histórico. O tema da fala dele é basicamente o seguinte: que momento histórico é esse na história? Como é que a gente pode situar o que a gente está vivendo? Em termos de ineditismo, de impacto, de dimensões. Ele vai falar sob o ponto de vista, então, de, enfim, essa crise é uma crise que vai ter recuperação histórica depois, ela vai ter significação para a história, ela vai permanecer, ela vai alterar a vida em definitivo, ou ela será um momento a partir do qual haverá uma recuperação e a história continua no patamar basicamente daquele que acontecia antes de essa pandemia vir a ser um fato para nós. Tá? Então, ele vai tentar analisar sob esse ponto de vista, vamos dizer, da história da longa duração dos fatos, né? Qual é a diferença entre fato pontual e fenômeno histórico que permanece ao longo vamos dizer, das décadas, dos séculos. Se nós teremos uma queda, uma baixa que permanecerá, ou se nós teremos um momento que será visto como um momento de baixa, mas que é só um momento. Isso obedecendo à linha histórica de análise da história do Fernand Braudel, da Escola dos Annales de Paris, da França. Então, 2 encontros muito importantes amanhã. Eu acho que o Frederico já está de volta e vamos passar a palavra para ele para ver se o áudio está melhor. Pode. E a gente continua do jeito que a gente tinha planejado. Frederico, por favor. Está me ouvindo, Mário? Está me ouvindo? Perfeitamente. Mário, até onde você conseguiu... Você perguntou dar a boa notícia, foi ali que falhou, né? Foi exatamente. Tá. Então, a boa notícia, né, que eu disse, primeiro que as estatísticas nossas são subnotificadas, no primeiro ponto, né? Quando eu disse que 26% dos casos do Brasil se refere somente aos profissionais de saúde do estado de São Paulo. Então, tem um buraco aí, né? 8% são os profissionais do Sírio e do Einstein. Bem, então, a estatística mais fidedigna do mundo, claro, nós temos da Coreia, da Alemanha, é a estatística do navio Diamond Princess, que ficou 40 dias com 3.000 pessoas ancorada na costa do Japão. E olha que impressionante, de 3.000 pessoas juntos, você imagina, dentro de um navio, né? Pessoas se contaminaram, estavam sem sintomas, assintomáticas, interagiram no navio, ainda assim, 700 das 3.000 se contaminaram,
11 faleceram, a mortalidade de 1,4%, e o mais impressionante é isso, 700 em 3 mil. Quando eu mostrei para você o crescimento exponencial do vírus, a pergunta por que não espalhou mais? Porque provavelmente esse vírus, a gente já tem noção disso, ele não é um vírus que transmite em aerosol pelo ar, ele transmite em gotículas de saliva, né? Então a pessoa, por exemplo, a gotícula tem que cair assim na mesa, ela tem que passar a mão na boca, ou ela tosse na mão e aí pega na mão da outra pessoa e transmite. Daí a importância das máscaras. Por mais que se queiram discutir isto, você vê hoje os países que têm o hábito de usar máscara, como Japão, Hong Kong, né? Esses países orientais, que o pessoal já tem um distanciamento maior social, não pega na mão para cumprimentar, a epidemia é praticamente controlada. Acabou, não tem. Hong Kong teve uma morte. Um negócio impressionante. O Japão nem está na lista mais. Então, usar máscara, então, é o que nós vamos ver cada vez aqui para frente, é fundamental. Então, por quê? E aí começa, faz em casa, máscaras artesanais, o que quer que seja, porque a máscara, na verdade, é para que a minha saliva não passe para o outro. E você se protege, tá certo? Inclusive, o escritor Nassim Taleb, né, autor da Lógica do Cisne Negro, né, um gestor de risco, hoje no Twitter dele, ele fez assim, já que a máscara não resolve nada, para que os médicos e os enfermeiros usam? E ele está certo, né? Ele está fazendo um questionamento interessante. E o mais importante nesse detalhe é porque com isso diminui a carga viral que você transmite. A gente não pensa nisso. Uma coisa é entrar um vírus em mim, outra coisa é entrar 1 milhão. Então, de qualquer jeito, você protege a quantidade de vírus que entram em você, né? Então, eu acho que isso é um dado que tem que ser lembrado para a gente conversar. E um outro ponto, eu acho, dessas estatísticas que tem a ver com o dilema, que vai ajudar quando a gente entrar na discussão, vamos dizer, como a mente faz escolhas, é o seguinte, eu vejo sempre por aí assim, mas falece tantas pessoas de coração, tantas pessoas de parto, tantas pessoas de fome. Esse não é o dado importante, Mário. O dado importante, que eu não tenho, mas é o seguinte, quantas pessoas são salvas de infarto, de cirurgia, salvas num parto bem feito, são salvas pelo sistema de saúde, que não poderão ser salvas se todos os leitos estiverem ocupados. Você entendeu? A pessoa vai morrer invisivelmente. Então, esse é o número que precisa ser levantado. Aí sim, nós podemos ter uma discussão, entre aspas, numérica, né? Que você vai falar assim, não, o corona pode matar 1,4, você fala, não, mas o leito, porque aí você sabe, quantas pessoas que o sistema de saúde salva, e que se ele estiver colapsado, ele não poderá salvar. Esse é o dado mais importante. Então, essa discussão fica assim, tantos falecem de coração, assim, mas este dado é quantos não falecem de um infarto porque tem alguém para cuidar e atender dentro do sistema de saúde. Então, é aí que eu acho que nós vamos ter um debate que vai ter mais informações, e isso não é que ameniza o dilema ético, né? Ele somente ele torna ele, vamos dizer, mais tangível, né? Tá certo? Você falou, ainda assim a gente entrar no dilema, mas você falou da boa notícia pelo lado de que a contaminação, o número de pessoas contaminadas não é 100%. Isso, exatamente, ou seja, e outra a mortalidade é menor que a gente imaginaria. A mortalidade é menor do que, pelo menos nesse grupo, né? Não sei se isso é possível extrapolar para toda a população, mas talvez seja, não sei. Não, eu vou dar mais uma boa notícia, veja bem. E o Diamond Princess, 75% eram idosos. 75%. O Brasil, para você ter uma ideia, vamos comparar. O Brasil ele tem 8% de idosos. A Itália tem 25%, a Alemanha 20%, os Estados Unidos 15%. Então, o Brasil é uma população jovem. Isso já é uma vantagem, tá certo? Nós já temos essa vantagem, né? Então, o que eu quero dizer é que o Diamond Princess nos diz o seguinte, isso acontece com todas as epidemias, com a SARS, com a MERS. À medida que passa, você vê que a letalidade é menor, né, do que se esperava. Então, isso acontece. E essa notícia, ou como comportou-se dentro do navio, nos chama a atenção, né, exatamente que, mesmo uma população idosa, depende a faixa etária, tem faixas etárias que são exponenciais, né, mais do que outras, e isso mostra, e também como você provavelmente pode controlar e espalhar menos, apesar do meu exemplo exponencial. Então, Vinha falou do isolamento, né,
e do uso de protetores, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho pregado para meus pacientes que moram com pessoas idosas, eles me falam, o que eu faço? Ó, você tem que ter todos os cuidados, né? Que eu, inclusive, coloquei no meu Instagram lá, feito pela Unimed de Belo Horizonte, as orientações centrais sair de casa. Eu falei, e você usa uma máscara dentro de casa, para proteger o seu pai, proteger a sua mãe. Você usa, né? Que é um jeito de você proteger. Você falou alguma coisa muito interessante, mas, de fato, nós temos presenciado algumas imagens um pouco dramáticas na França, na Itália, na Espanha, de esgotamento mesmo dos serviços de saúde, o que corrobora o que você vem falando aqui para nós. Apesar de a letalidade não ser, eu imagino Alta, que nesses lugares a letalidade também não é alta, mas a demanda por serviços de saúde é impressionante. Não é? E ela é avassaladora e concentrada no tempo. Não é? Exatamente. É esse que é o desafio, é a velocidade. Então, o que nós estamos fazendo com o isolamento é tomar tempo. A analogia que eu faço é o seguinte, você imagina você correndo de um bicho perigoso, de um leão que vem te pegar. Você sobe numa árvore, você não vai poder viver em cima da árvore, mas quando você sobe na árvore, você tem tempo de olhar para o leão, entender o leão, você descobre que o leão, por exemplo, cochila todo dia, meio-dia, aí você foge. Então, o isolamento é o tempo da gente compreender o vírus, né? Você vai, ele é assim. Opa, por que Nova York, né? Por que Nova York, Marcos, tem 1.900 mortos e a Flórida tem pouquíssimos? Né? Porque as estatísticas americanas são confiáveis. Você vê, porque Nova York tem uma alta densidade populacional. É aquilo que eu te falei, é o tocar. Então, a máscara, ela é muito importante, que você toca. Então, um lugar com alta densidade, né, populacional igual Nova York transmite muito. Um lugar com menos densidade populacional igual a Flórida transmite menos. Tá certo? E provavelmente o efeito do calor também, né? A temperatura facilita. Então, um lugar mais quente tem uma vantagem nesse caso. Né? Ainda nessa questão, ainda para preparar o terreno da decisão, do dilema, da questão do isolamento vertical e do isolamento horizontal, que parece que está sendo superada pelos fatos, por sinal, há uma espécie de... você parece ter mencionado que o vírus tende a decair com o tempo, naturalmente, mesmo que nada fosse feito. Você podia explicar o vírus é o seguinte, todos nós vamos pegá-lo em algum momento, a gente, né, que é a chamada imunidade de rebanho, que foi a estratégia que a Inglaterra e a Holanda tentou inicialmente e recuou, porque eles começaram a ver que o colapso do sistema de saúde é que era o problema, não era o vírus em si, entendeu? Que é, no caso, até por nem a estratégia que o Irã usa. O Irã está falando assim, deixa contaminar, né, deixa colapsar, pronto, né? Então, em algum momento, todos nós vamos ter contato, né, com o vírus. Todos esses hábitos, né, Mário, que nós vamos adquirir, né, com o corona, seja, eu brinco, essa palavra distanciamento social, ela existia, nem existia no nosso vocabulário, ninguém falava esse negócio, né? Principalmente no Brasil. Não, a gente abraça, beija, né? Na minha opinião, isso vai ser mantido porque nós temos que lembrar que o vírus ele vai estar aí no inverno, ele vai estar aqui, né? Ele vai circular, igual muitos de nós pegou H1N1 e não sabe, né? Tá certo? Pegou, passou, sarou. Então, mas como o Brasil é um país com a densidade populacional, ela é distribuída de maneira desigual, né? Então, o vírus no Brasil ele vai ter uma jornada de uma cauda longa, ele vai ficar muito tempo por aqui, sabe assim? Né? Vai espalhar devagarzinho, daqui um dia chega no interior de Minas, né? Daqui um ano ele vai chegar no interior da Paraíba, sabe? Porque não são igual, por exemplo, na China, que são cidades muito grandes, com muita gente, né? Ou seja, cidades muito concentradas. Então, ele vai ter um comportamento diferente nas cidades maiores e nas cidades menores, né? Por isso, porque vai espalhando mais devagar. O grande dilema, como você falou também, que eu vejo a discussão por aí, né? É o dilema entre, ou seja, eu paro a economia para salvar as vidas, né, do vírus, e qual que é o preço de parar a economia? Né, ou seja, se vão morrer mais pessoas de fome, de desemprego por causa disso. Esse aqui é o grande dilema. Antes disso, queria te perguntar uma coisa. Vamos chegar lá. Ainda abusando da nossa paciência. A curva parece que está surpreendendo um pouco, principalmente em São Paulo. Isso. Ela está ainda, se a gente pode falar, montante. Ela está crescendo, ela está assustando muito. Ela está
E se você for usar o exponencial em cima dela, há razões para uma grande preocupação com letalidade, ou pelo menos com colapso, né? Colapso. Fala um pouco disso. O que você está achando? Primeiro, é importante que, provavelmente, as estatísticas mais confiáveis do Brasil estão nas cidades maiores. Então, São Paulo seria a mais bem organizada nesse sentido. É verdade, o que você acabou de falar. É muito simples de entender. Nós voltamos para casa, não é isso? Isolamos. Então, vamos supor que eu estivesse contaminado. Se eu estivesse contaminado, eu ia sair pela rua contaminando 30. Como eu voltei para casa, eu contamino 2, 3 em casa. Então, eu diminuí, achatei a curva. Mas agora, esses 1, 2, 3 que adoeceram, eles vão se manifestar. Então, aí que a curva começa a subir. Então, esse efeito que a gente, né, que você vê fazendo hospital de campanha e tal, ele é um efeito de algo que pode acontecer, né, daqui a 2 semanas, né, daqui a 10 dias. Porque as pessoas que ficarem em casa, alguns vão estar pior, vão ter que procurar um serviço de saúde, essas vão precisar de um serviço, e nós temos que lembrar, que não é esse tanto de leite que você está vendo, não é só para o corona. Tem pessoas que vão infartar, tem pessoas que precisam fazer parto, não é isso? Os hospitais precisam continuar funcionando. Eu vi um texto de um colega médico falando assim, olha, agora nós ficamos imortais, a gente só tem problema com o corona. Ninguém mais tem nada. Não, você continua tendo. Então, os leitos, na verdade, são para desafogar o hospital, para o hospital também poder funcionar, né, com outras coisas. Né? Então, a curva ainda está ascendente, exatamente, provavelmente o pico dela é daqui a 2 semanas, né? E daí essa importância, porque quando você olha, né, você lembra que eu falei de costa exponencial, você fala assim, mas para que nós estamos? Ó, para você ver, ó, só tem 30, 20 casos, né? Ó, para quê? Né? Aquela história em Madrid, já tinha estourado na Espanha, liberaram a passeata, né? O Dia da Mulher com 200 mil pessoas. Tá, né? Eu tenho um gráfico que está num site chamado Visual Capitalist, muito interessante. É um gráfico que mostra o contágio pelo número de pessoas num evento. Mas é um negócio absurdo. Provavelmente, grandes eventos não serão permitidos, eu acho, na minha opinião, em nenhum lugar do mundo até o ano que vem. Até o ano que vem? Eu acredito. Assim, show de rock com 50 mil pessoas, sabe assim? Isso vai ser só no ano que vem, porque espalha demais. Espalha muito. Aquilo que eu te falei, e espalha, nesse caso, com carga viral alta, né? Sei lá, um jovem beija o outro, não é isso? Né? Ele tá contaminado. A carga viral que entra é muito grande, que vem explicar, em parte, por que nos Estados Unidos estava falecendo muito mais jovens. Pode ser a carga viral em Nova York, como eles absorveram aquilo, tá certo? Os Estados Unidos tem outro índice interessante, Mário, para motivar todo mundo a cuidar da saúde. 75% das pessoas que faleceram nos Estados Unidos eram acima do peso. Sim. Então, tem que cuidar da saúde de qualquer jeito, né? Aproveitar e começar a cuidar agora. Mais um motivador. E esquecer que está em casa, né? Faz uma dieta e faz... Vai dar mais trabalho, que é que nós estávamos comentando, né? Porque o camarada comprou, né, o chocolate para 15 dias, comeu em 1, né? Mas, ou seja, manter o peso, há uma correlação, não é isso? Não pode dizer que é causa e efeito, que gera alguma fragilidade maior, né? Frederico, tem ainda 2 coisas que eu queria te falar. Segundo, essa conta de 2 semanas não está funcionando na Itália e na Espanha. Eu tenho a impressão. E eu queria que você falasse sobre isso, se não está funcionando, e talvez na França, não me lembro dos dados. Conta das 2 semanas. A outra coisa é o seguinte: nós estamos no início, no Brasil, nós estamos no início da subida, ou nós estamos no meio, ou nós estamos no final? Eu acredito que a gente está no meio. A segunda epidemia. A outra coisa é a segunda epidemia, que teme-se que volte uma epidemia, um surto na China. Você ouviu falar disso também? Sim. Então, é importante você falar. Então, sim, são 2 coisas. Eu acho que a gente está no meio da curva, da nossa curva. Porque isso mostra, Mário, quando você faz o lockdown, a diferença de 3, 4 dias tem uma diferença imensa lá no final. Você lembra que eu fiz a analogia dos 20 casos? É isso. Então, como a Espanha demorou, ela... Né? Parece que no Brasil, Santa Catarina foi o primeiro estado que baixou o lockdown. Né? Então, assim, é o efeito, porque quando faz o lockdown, demora 10, 15 dias para você ver o efeito daquilo. Então, muitas pessoas falam assim, mas que bobagem, que é o que aconteceu com a Espanha, né? Ela demorou mais tempo. E muitas vezes, quando eu digo mais tempo, é 5 dias, 8 dias. Aí você tem um efeito muito grande lá na frente.
Mas eu olhei a Itália hoje, a curva já está caindo, entendeu? Ela já está caindo na Itália. Então, isso é uma boa Isso é um notícia, alívio. né? Isso é Você uma sabe que a ótima. Itália tinha uma característica diferente da Alemanha, esse é um dado importante, porque a Itália tem muito idoso que morava com jovens, e na Alemanha não. O idoso mora sozinho. Ah, isso é relevante. Então, os jovens circulavam mais e traziam o vírus mais facilmente para o idoso italiano. Na Alemanha, não. Então, isso é um dado também importante da gente considerar. Né? Fala da China, A da China. segunda epidemia na China. Então, é o seguinte, a China, por exemplo, quando ela começou a permitir que as pessoas circulassem, né, você tem uma contaminação interna, né, que permitiu até que voos viessem de fora, logo depois que o Wuhan foi, né, liberado, eles voltaram. Então, o medo é que há uma reinfecção, porque tem uma coisa muito importante, né, Mário, que as pessoas perguntam assim, se eu me contaminar, eu vou estar imunizado? Por que lá na China teve um caso, né, que o cara saiu do hospital e uma semana depois ele voltou? Porque a imunidade adquirida, né? Eu vou explicar aqui para o pessoal entender, é o seguinte, você tem uma imunidade que é nata, né? Que é a imunidade inata, que dá febre, que dá a tosse, que dá a diarreia, se for um vírus intestinal, o corona também pode ir para o intestino, né? Diga-se de passagem, que a criança tem muito forte, por isso que quem, né, teve criança, os filhos, a criança tem muita febre, né? A febre dela é alta, perfeito? A imunidade inata. A imunidade adquirida ou adaptativa é a imunidade de memória, é a imunidade que a vacina dá. Então, só que o tempo para ela ser acionada, ela não é assim, a gente acha, depois que você desenvolve uma vacina, é uma coisa, você toma a vacina, provavelmente daqui 2, 3 dias você está imunizado. Mas, muitas vezes, quando você pega um vírus, a imunidade adquirida não é imediata. Cada pessoa tem um tempo. Então, o que pode ter acontecido na China, não necessariamente foi a mutação do vírus, não, é porque a pessoa ela se reinfectou porque ela ainda não tinha desenvolvido a imunidade adquirida dela, entendeu? Então, tem um tempo que cada um tem, né? Que a gente não sabe ainda, né? Cada pessoa é de um jeito. Claro, quando você desenvolve a vacina, ela tem uma eficácia garantida que você tomou, dali a X tempo você já está imunizado. Mas no caso quando você pega o vírus, isso não é imediato, tá certo? Eu vi que você conhece muito desse assunto e eu vou explorar você ainda mais um pouco antes de você entrar no dilema, que é o dilema Tá bom. colocado pelo presidente da República, mas Claro, também claro. de forma mais amena, talvez, embora talvez não muito cuidadosa, Sim. pelo proprietário sócio-majoritário que está à frente do Madeiro. Isso. E também pelo Roberto Justus. É verdade. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria só Tá bom. que você me explicasse um pouco, então, o que acontece nessa imunização. Uma pessoa que vai se internar com problemas respiratórios, se constata que ela tem o Covid-19, o segundo coronavírus, e que, então, esse é o agente causador. Ela vai para uma respiração artificial, toma os antibióticos e consegue se recuperar. O que aconteceu no organismo dela? Ela desenvolveu a imunidade com o apoio dos antibióticos e aí ela é apta a sair. É isso, ela já pode estar imunizada, mas a infecção é tão grave que ela tem que ir para o respirador para poder descolar os pulmões, liberar os pulmões e aí voltar a ter uma atividade respiratória saudável. Muito boa a sua colocação, para você entender. O que mata é uma pneumonia, fruto, olha que impressionante, fruto do desarranjo do nosso sistema imunológico. Então, eu vou te explicar. O vírus entrou em mim, ele entrou no meu pulmão. Então, o meu sistema inato, esse que dá febre, né, que nós estamos comentando, né, que a criança tem, ele começa né, ele tenta atacar o vírus, só que quando a pessoa está imunossuprimida, você entendeu? Né, nenhum dos dois está funcionando tão bem. Então, ele tem o que chama de tempestade de citoquinas. É o seguinte, a citoquina é uma substância inflamatória que o corpo secreta para trazer anticorpos e células para atacar aquele ser patogênio, no caso o vírus. Só que como o sistema não está funcionando tão bem porque a pessoa está imunossuprimida, tem doenças complicadas, né? Uma diabetes descompensada e assim por diante, ou está tomando medicamento, está fazendo quimioterapia, o que quer que seja. Então, aquele excesso de citoquinas é que gera a pneumonia gravíssima. E aí você vai entender por que a cloroquina, que é um remédio para doenças autoimunes, não é isso? Para malária, ou para uma malária, mas é usada em doenças autoimunes. O que ela faz? Ela diminui exatamente essa tempestade imunológica. Porque se você morre nesse momento,
é do seu sistema imunológico. A reação dele ao vírus é tão avacalhada, vamos dizer assim, que ele te mata. Então, aí que entra um remédio. Você fala, como um remédio que é usado em doença autoimune para tratar malária? Vai por isso, porque ele diminui esse desarranjo que o sistema imunológico criou. Aí tudo bem, aí a pessoa vai sair do processo, e a azitromicina, que é um antibiótico que você falou, é para eliminar infecções oportunistas de bactérias, que pode estar junto. Então, né, o remédio é cloroquina com azitromicina. Perfeito, a pessoa teve alta. Aquela pessoa, teoricamente, já está imunizada, né? Porque ali, inclusive, ficou 15, 20 dias. Mas é isso, não está certo? Teoricamente, sim. Mas, como eu te falei, houveram casos de pessoas que se reinfectaram. Provavelmente porque né, nós temos um tempo para nos tornar imunizados. E naquela pessoa, vamos supor, era necessário mais 20 dias de cuidado para ela se imunizar. Ela evitar o contato com outros. Como ela não evitou, ela se contaminou de novo. Parece que é raríssimo isso, até o momento. E, então, você explicou para a gente que, na verdade, é uma reação autoimune do organismo. Por algum motivo, esse vírus, ele atua num receptor na célula, que faz, e aí como o nosso sistema imunológico reage é que nos mata. E é a reação em pessoas que estão frágeis, entende? O sistema é como se o software não estivesse funcionando direito. Aí ele dá um bug. É não que ele dá o bug é que mata a pessoa. É como se você tivesse uma febre muito alta e a febre te matasse. Entende? E a razão é óbvia que a população mais vulnerável é a de idosos, por conta da fragilidade da resistência física a esse ataque. Isso, porque o sistema que produz a citoquina, que é o da criança, no idoso já está piorado. Entendeu como é que é? Ele já ficou, ele diminuiu. Então, a chance dele ter um desarranjo é maior. É por isso. Né? Essa que é a fragilidade. Muito bem. E são situações graves, porque aí são pessoas idosas com febre, que nem sempre são coisas compatíveis, não é? Isso. Aliás, se você pensar bem, geralmente o idoso não tem febre, não estou certo? Exato. Você pega uma pessoa de 80 anos, ela tem uma infecção de urina, se você não ficar atento, ela fica com aquela infecção, assim, ela não tem febre. A febre é uma reação do sistema inato, e ele é que vai envelhecendo, entendeu? Que na criança, não. Uma criança com qualquer coisa tem uma febre que, aliás, você tem que medicar para a criança não ter uma convulsão febril. É o contrário. Né? Por isso que tem tão poucas crianças com letalidade de Covid-19. Não tem. Fala mais sobre isso. Você praticamente parece ter uma morte no mundo que era uma criança desnutrida, porque o sistema inato da criança é tão forte que na hora que o vírus entra, ela mata ele. Você quer ver, toda mãe que está me escutando vai lembrar. É muito frustrante para uma mãe, ela leva o filho dela no pediatra, qualquer vírus que ele tiver, vou brincar assim, se ele tiver dengue, influenza, não interessa, a criança reage da mesma forma. É febre. Porque agora, quando você vai ficando mais velho, aí o médico olha para você e fala, pô, isso é uma dengue, isso é uma influenza. Porque começa a ter diferenças, né? Um dá mais dor no corpo, o outro dá diarreia. Então, ele consegue diferenciar. Agora, numa criança, ele não consegue, porque é só o sistema inato, que é a primeira barreira imunológica, ou seja, a segunda barreira. A primeira barreira é a pele, né? É essa parte. O resto, aí a segunda barreira é a imunidade inata, né? Ô, Frederico, excelentes as explicações que você está dando. Eu queria agradecer muito, porque está muito rico tudo que você está falando. E são dicas, nós recebemos as dicas dos nossos sócios, a sua vinda aqui, dos nossos sócios Jair Ribeiro e Ana Maria Diniz, que apreciam muito o seu trabalho. Vamos passar, então, a sua explicação a respeito do dilema. Finalmente, da questão do dilema, para a gente passar as perguntas e respostas. Já tem várias perguntas aqui, aí a gente já passa. Bem, então, o dilema eu resgatei, né? Eu não sou um estudioso profundo de filosofia, né? Apesar de ser psiquiatra, né? Mas, né, está em mim, né? Ou seja, eu tive que estudar fenomenologia, né? Para poder ser psiquiatra. Mas eu me lembrei eu sugiro sempre a quem quiser saber profundamente sobre isso, assistir Michael Sandel, né? O professor de Harvard, que tem uma série chamada Justice. São 24 episódios, fascinante, onde ele é um professor de ética política em Harvard,
cujas aulas são autorizadas a ser filmadas. Então, Sandel nos mostra exatamente isso, ou seja, ele faz uma provocação de que assim, a vida tem preço. Ele faz essa pergunta para a turma e a turma fala, não tem preço não. Aí ele conta um caso, que eu gosto de lembrar, que é o seguinte, um país europeu resolveu triplicar o imposto sobre o cigarro. Ele perguntou assim, está correto? O pessoal, está correto, isso mesmo, que o cigarro mata. A empresa tabagista mais prejudicada com esse imposto fez um estudo e provou para o governo daquele país que se triplicasse o imposto, o que iria acontecer é que as pessoas iam reduzir o consumo de cigarro. Ótimo, maravilha. Mas com isso as pessoas iam viver mais. Que bom. E elas iriam consumir mais a previdência pública, porque a pessoa morria, por exemplo, ela pagou a previdência até os 50 anos, ela morria e deixava 20 anos de previdência, 25 anos pago. Se ele vivesse até os 70, ele ia consumir a previdência. Olha que coisa impressionante. Isso fez com que aquele governo recuasse e não aumentasse o imposto sobre o cigarro. Então, essa é uma decisão profundamente difícil. Que, no fundo, o que ele demonstra é o seguinte, que toda vez que você está com a sua pele em jogo, na sua decisão individual, né, é um debate entre o universalismo, por exemplo, não pode matar, e o utilitarismo, que o exemplo é o seguinte, você imagina você com um espingarda, um revólver na cabeça do ditador da Coreia do Norte, ele vai apertar um botão e jogar uma bomba no Japão e matar 1 milhão de japoneses. Você atira ou não atira? Isso é uma perspectiva utilitarista. Então, esse é o grande conflito, né, a todo momento que alguém tem que tomar. Né? Isso é o famoso dilema do bonde, para quem não conhece, né, que é aquela história, ou do trem, você está num trem e você está com a maçaneta, você está comandando, você é o maquinista, e no seu trilho tem 4 pessoas no trilho. Mas se você... o trem não pode parar nesse dilema. Mas se você mudá-lo de trilho, ele vira, ele mata somente um. Você escolhe 4 para 1, você vê que a pessoa escolhe. Isso é até fácil da gente fazer. Aí o dilema mostra o seguinte, mas vamos fazer o contrário. Você agora está no alto de um viaduto e o trem passa embaixo. E você olha de lá, o trem está vindo. Quando você olha para trás, tem 4 pessoas no trilho. O trem não vai parar, o maquinista não está vendo, mas ao seu lado encosta uma pessoa na mureta muito grande, camarada assim dos 160 quilos. Se você jogar ele lá no trilho, ele para o trem com o corpo dele. Você joga ou não joga? Aí você não joga. Né? Você vê... Por exemplo, você quer ver outra? Eu sou um médico de plantão, veja bem. Entra um camarada bêbado lá, né? Pessoal que bebe, é muito comum em hospital ter aquele cara. Entra um cara um dia, e o cara tá ruim de saúde, rapaz. Mas eu tenho lá no hospital 2 pacientes precisando cada um de um rim, um de um fígado e um do coração. E olha, Mário, o corpo desse cara é compatível com os 4, rapaz. E aí, Mário? A gente mata ou não mata o cara? Entendeu? Então, quando a sua pele está em jogo, é aí que fica difícil. Não é? É como se quando eu fosse o maquinista, fica mais fácil, eu estou mais distante. Eu sempre digo, né, Mário? A pessoa mais distante, ela fica mais fácil tomar essas decisões mais utilitaristas, vamos dizer. Né? Aí os nossos amigos, eu gravei um vídeo, falaram assim, Fred, dá uma olhada em Max Weber. Então eu fui conversar, né, que Max Weber, o sociólogo, divide na ética da responsabilidade e a ética da consciência ou da convicção. Porque isso tudo que eu estou falando é uma decisão minha, né, para a minha pessoa. Quando um agente político vai decidir, ele tem que decidir a partir da ética da responsabilidade. E aí o paradoxo é o seguinte, é que ele vai ter que decidir e vai ter que, muitas vezes, carregar a culpa. Por exemplo, às vezes o país tem que entrar em guerra, ele não quer, né, mas ele faz essa decisão. E o agente, ele carrega a culpa da decisão dele. Ele carrega essa culpa. Então, eu fiquei pensando como é que a gente poderia, né, mano, nesse momento, experimentar o que é essa culpa. Então, eu bolei um exercício aqui, se você me permitir brincar com nossos ouvintes. Imagina o seguinte, eu sei que muitos aqui que estão nos assistindo devem ter isso. Um filho jovem, uma filha, que quer sair, né? Quer ir no churrasco, quer jogar futebol. Né? Eu brinquei que eu tenho a solução para esse dilema. Né? Proibir ou não. Você fala assim para o seu filho ou filha. Você pode sair. Você só precisa pegar o telefone, ligar para o seu avô de 80 anos e dizer para ele assim, vovô, eu troco a sua vida pela minha partida de futebol.
Você iria? O cara, não, pois é, essa é a culpa. E muitas vezes a decisão, ela passa por isso, né? O cara, ele tem esse peso, né? Ele decide com culpa, né? Então, quando eu te falei que talvez um dado que nos amenizaria a dificuldade da decisão, porque esse dado, existe dados assim, quanto desemprego gera de morte, né? Era um dado seguinte: quantas pessoas deixam de morrer ou são salvas pelo sistema de saúde? Porque aí você vai falar assim, não, se esse sistema colapsar, vai morrer tanta gente de infarto, tanto, né? Não é verdade? Porque aí você tem é isso. Porque senão fica parecendo que não, que é o que você falou. Os caras assim, mas é bobagem. Já morre tantos de fome, né? Um dessas pessoas que você citou falou assim, não, morre 15 por dia de fome. Só que 15 por dia de fome, primeiro que não é exponencial, né? 15 hoje não leva a 30 amanhã, não leva a 60. Então, enquanto a gente tiver esse dado, eu não sei se ele existe, né? Provavelmente não existe, quantas pessoas são salvas pela tecnologia, pelo atendimento da saúde, aí sim nós teríamos uma discussão, né, mais tangível. Até então é esse grande dilema que nós vamos viver, né? Essa minha conversa gerou um artigo interessante de um conhecido, de uma pessoa no LinkedIn que eu li, eu achei muito interessante, porque ele era um engenheiro, e ele escreveu uma coisa muito mais fascinante. Ele falou assim: na engenharia há uma máxima que é a seguinte: 100% de confiabilidade, o custo vai ao infinito. Não existe prédio que não cai, não existe né, carro que não quebre. E ou seja, o engenheiro ele faz um trade-off. É claro que isso vai melhorando com o tempo. Se você olhar os carros nossos há 20 anos, eles eram inseguros, né? Não tinha cinto, não tinha, né, lugar para colocar, né, com encosto de cabeça, mas era eticamente aceitáveis, então, né? Claro que a indústria sabia que ela tinha que ter aquilo tudo, só que ela foi colocando gradativamente, né? Foi medindo o custo, né? Então, assim, é difícil, são decisões difíceis para qualquer líder, né? Então, exatamente. E aí, Mário, eu tive um outro insight. Então, só resta uma boa comunicação. Você entende? Porque se eu comunicar desqualificando o outro lado, o que eu gero? Olha que impressionante. Eu gero uma raiva do outro lado. E quando a pessoa fica com raiva, eu costumo dizer que ela colapsa a cognição dela. Ela só enxerga o ponto de vista, ela não enxerga o dilema, entende? Então, o comunicador, ele tem a obrigação de comunicar de uma forma que ele não gere no outro uma agressividade, porque senão o outro vai colapsar e ele, mesmo que ele esteja, né, entendendo a sistemática, tudo de uma perspectiva sistêmica, o outro não vai entender e não vai ouvir. Então, essa capacidade de comunicação, na minha opinião, passa profundamente para, inclusive, não parecer, como você citou os dois casos da Madeira e dos Justos, como se fossem, né, nazistas mandando o pessoal para o forno. Né? Ficou parecendo. Agora, uma outra ponta desse triângulo nós podíamos ter feito melhor em termos de gestão e preparação para esse evento? Eu acho que, diante das nossas fragilidades, né, como país, eu acho que esse ministro da Saúde está gerenciando muito bem, né, diante das nossas limitações, tá certo? Eu acho que ele está conduzindo da melhor maneira possível dentro do que a gente precisa. Todas essas grandes crises, né, Mário, eu fui analisar, né, você, né, como jornalista, se você pegar Churchill, Lincoln, esses indivíduos tinham uma característica, eles entendiam que, naquele momento, eles tinham que trazer para perto deles todos os adversários deles. E eu tenho uma hipótese por quê. Eu vou te explicar. A complexidade da cognição, ela, né, tem indivíduos que são cognitivamente diferenciados. Vamos pegar o Winston Churchill, né? Então, o Churchill fez isso, ele trouxe para perto deles porque eram decisões tão complexas que ele tinha que ouvir, não é só competências, perspectivas diferentes. Por exemplo, eu não entendo de saúde, eu tenho que ouvir o ministro da Saúde. Não é isso, não. Eu tenho que ouvir alguém que tem uma complexidade para entender as variáveis e talvez me pontuar uma coisa que eu não estou percebendo. Então, esses gabinetes de crise, você trazia os adversários para junto, né? Isso é nítido, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? na Guerra Civil Americana. Então, eles faziam isso, isso existia, tá certo? E, na minha opinião, isso era um outro dom político, eu posso dizer, porque é muito fácil, você vai concordar comigo, em toda crise dessa natureza, se você for lá na peste bubônica, né? Você achar um bode expiatório, né? E, às vezes, o bode não tem nada com aquilo. Então, ao juntar, ele tinha mais
capacidade cognitiva para resolver o problema, e assim, ele conseguia dividir o cargo da responsabilidade, de uma certa maneira, com todos. Né? Muito bem. Vamos passar as perguntas. O Celso Ricardo Gomes da Costa faz uma pergunta: quanto tempo de prazo para a quarentena? 15, 30, 60, 90 dias? Há algum parâmetro de aferição? Pois é, então, como eu falei para eles, as estatísticas nossas são muito ruins, né? Mas eu acredito que, Mário, daqui 15 dias a gente podia fazer uma outra, né, para conversar, né? Porque eu acho que vai ser um ponto, marcado. Um turning point. Então, eu acho que nós temos que aguardar de 10 a 15 dias, porque aí nós vamos ter um dado real, né? E você vai falar assim, é mesmo, rapaz, é melhor ficar, né? Ou, né, o que, né? Então, assim, aí nós vamos ter um dado real. Eu comentava que, num crescimento exponencial, a comunicação é tão importante, porque qualquer coisa que alguém falar aqui, daqui a 10 dias, você bate uma parede. Então, tem que ter muito cuidado com o que fala. Você está entendendo? Para não ficar completamente desacreditado depois. Porque, né, até é aquilo que nós estávamos comentando. Eu falo assim, é melhor nós estarmos errados pelos motivos certos do que estar certo pelos motivos errados. É melhor a gente estar errado pelos motivos certos. O que eu quero dizer? Em um sistema complexo, uma pandemia que caminha exponencial, o que está certo? É como é que eu lido com essa incerteza. Eu considero que é uma incerteza. E aí eu tenho que lidar com incerteza, né? Eu tenho que buscar probabilidades. Eu não tenho certeza, não tenho. Do que eu tratar assim, né? Eu fazer uma decisão achando que eu estou correto. Mesmo que, ou seja, eu uso um raciocínio errado, mesmo que ela dê certo, por acaso. Né? Aí não vão aprender nada. Há várias questões aí no que você colocou, muito sérias, e a questão talvez mais evidente seja a questão da comunicação. Né? Nós tivemos uma parcela da população que não está fazendo isolamento, uma parcela por não ter condições de fazer isolamento, talvez pelas carências que vive, e a outra por convicção, ou por opinião. Não sei nem se é o caso de usar a ideia de convicção nesse caso, porque ela é tão perpassada por questões de convicção política e enfim, mas a comunicação parece não ter comunicado, parece não ter contribuído ou não sido unificada, como você preconiza nessa sua ideia de união, não é? E talvez isso tenha a ver com o fato de que não havia convicção suficiente da liderança para fazer isso. O que acontece, Mário, é que nesses momentos nós temos que usar o paradoxo Stockdale. Né? James Stockdale foi um almirante americano que ficou 8 anos no campo de concentração no Vietnã. Quando ele saiu, e ele foi torturado diariamente, jornalistas perguntavam assim, mas, comandante, o senhor sobreviveu porque você era otimista? Ele falou, não, muito pelo contrário. Os otimistas eram os primeiros a morrer. Eles pensavam assim, no Natal eu vou estar em casa. Ele não tinha controle sobre isso. Aí elas perguntavam, mas o senhor, como sobreviveu então? Ele falou assim, eu nunca neguei a realidade de onde eu estava, mas eu nunca deixei de ter fé e esperança de onde eu queria chegar. Então, essa tensão do paradoxo Stockdale, né, que ele estava dizendo, é exatamente isso. Muitas vezes, se você pegar Churchill, né, quando ele fala, eu só prometo a você sangue, suor e lágrimas, mas, ao mesmo tempo, ele dava, ele motivava, ele dava esperança, ele era capaz de falar para todo mundo, né, de uma certa forma. Né? Então, você não negar a realidade, mas você cria uma tensão com a esperança de futuro. É o que você falou. Muitas vezes, por ver só um lado do dilema, na minha opinião, a realidade fica deturpada, né? Porque, né, é uma realidade complexa. Ela não é, você está vendo só de um ângulo, né? E aí cria esses estragos, né, como você está falando. Mas eu não sei se você respondeu a pergunta 15, 30, 60 ou 90? Sim. Então, na minha opinião, nós temos que aguardar. Eu aguardaria mais 10 dias para falar isto. Eu não tenho essa resposta hoje. Tá certo? Nós talvez não o que eu sugiro é que todo mundo use máscaras, fabrique em casa, vá no YouTube, aprenda a fazer. Se você sair na rua, coloque uma máscara, igualzinho japoneses fazem, igualzinho orientais.
Né? Isso é uma correlação, pode não ser causa e efeito, mas nós não temos tempo para ficar testando causa e efeito. É melhor usar. Tá certo? Exatamente, vai ficar testando o quê? Coloca a máscara, igual os japoneses fazem. Né? Vamos copiá-los. O Japão não está nem na lista da OMS. Eu entrei hoje para ver a estatística, ele nem está lá mais, tem nada. Tá? Impressionante. Fátima Francesca te pergunta, gostaria de saber quando o doutor acha que será o pico do vírus no Brasil? Pois é, eu acredito que é em 10 dias que seria o pico, né? O pico no sentido do efeito de segunda ordem, né? Que é a questão né, dos hospitais, né? É por isso que não é à toa que estão fazendo os hospitais de campanha, né? Isso é uma preparação. Para a gente ter uma tranquilidade, né? O Brasil é o terceiro país do mundo per capita que tem leitos de UTI. Não sei se você sabe disso. O Brasil tem em torno de 22 leitos de UTI por habitante. Para você ter ideia, a Itália tinha 7. Então, nós estamos até bem servidos nesse sentido, tá certo? Nós somos 3 vezes mais bem servidos do que a Itália, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, exatamente. E isso tem a ver com o quê? Porque a gente tem, porque no fundo você tem o alto custo, né? Muitas vezes, no Brasil, o baixo custo não é bem pago pelo SUS, mas o alto custo é. Para você fazer um transplante, você precisa de uma UTI, então você acaba tendo por causa disso. É claro que alguém vai me contradizer o seguinte, mas nem todas essas UTIs estão tão bem aparelhadas quanto as melhores. Eu concordo inteiramente, mas temos, tá certo? Nós temos isso per capita. Mas aí, desculpe complicar as coisas, mas na sua lógica, nós deveríamos, então, se nós temos mais UTI, temos mais formas de tratar, poderíamos, talvez, sacrificar menos a economia. Sim, mas é o seguinte, mesmo nesse nível, ainda não seria o suficiente. Porque se você pegar, por exemplo, a estatística da Alemanha, né? A Alemanha já lockdown, né? Fez tudo, exame em todo mundo, colocou em casa, papapá. Se você entrar na OMS, a mortalidade dela sobe, porque é o seguinte, é isso, provavelmente são pessoas que se contaminaram, vai para o hospital, entendeu? O hospital ainda estão no hospital, né? Elas estão no hospital sendo tratadas, provavelmente. Então, parece que deu uma quedazinha, né? Então, mesmo, eu queria dizer assim, nós temos, isso não significa que é suficiente, porque a gente precisa dos hospitais de campanha, mas nós não estamos percatamente no piores casos do mundo, né? Eu quis comparar com a Itália, porque a Itália é sempre assustadora, né? Todo mundo olha aquilo e fica assustado, né? Lembrando que 25% da população italiana é idosa, né? O Brasil é 7 a 8%. Né? Idosa. Então, nós falamos aqui da imunidade, que muda tudo, né? É que nesse seu raciocínio, muito bem colocado, aliás, o sistema de saúde fica uma espécie de seguro contra a crise econômica. Fica, é verdade. Então, você vê a importância quando essa droga surge, porque ela faz o seguinte, não é que ela não deixa falecer só, ela encurta o tempo da doença. Então, se você ia sarar entubado com 15 dias, agora você sara com 6. Não, uma beleza. Não é verdade? Essa droga, qual droga? A cloroquina. Mas você está afirmando que ela já é comprovadamente... Já está sendo usada, exatamente usada. Se você viu a entrevista do infectologista francês, que é o cara que mais estuda a droga, vale a pena, porque ele tem um posicionamento muito interessante. Ele fala assim, se é o único tratamento que nós temos disponível, porque ele é um estudioso de coronavírus há 30 anos, e dessa droga. Então, eu disse o seguinte, né, aquilo que eu te expliquei, é para ser usado nos casos de pneumonia, né, naqueles casos graves, né, porque é aquela história, né, é quando a pessoa tem a tempestade de citoquinas imunológicas. Sim. Eu disse o seguinte, então, quanto mais evidências nós precisamos para poder começar a usar? Então, por isso, já tem países que já estão usando, porque, né, você chega a um ponto que você não vai ficar esperando mais evidência, o quê? Daqui a pouco, né, a pandemia já passou, né? Inclusive, no Brasil já está sendo usado. Como já está sendo usado. Exatamente, o Ministério da Saúde já disponibilizou, já, né? Está sendo, exatamente. Suzana Paulino pergunta, posso afirmar que pessoas que afirmam eu saio de casa porque as ruas estão vazias não são éticas? Eu acho que tem que fazer a pergunta lá do... É claro que você tem que sair, às vezes, para ir comprar coisas, né? Tá certo? Se você pensar assim, você está se protegendo. Você está protegido porque você está a 2 metros de distância de todo mundo, né? Mas se todo mundo pensar assim, né, eu usaria o imperativo categórico, não é isso? Se todo mundo pensar assim, todo mundo vai para a rua. Todas as vezes que eu faço minhas lives, as pessoas perguntam assim, pode sair para caminhar? Eu falo assim, se eu falar que você pode, eu vou falar que eu posso, que o outro pode, que o outro pode, todo mundo vai descer, né?
vamos criar um aglomerado de pessoas. Então, eu acho que por isso aí vale o universalismo. Não. Para caminhar, não. Para ir no supermercado, sim. Para ir, né? Uma necessidade, sim. Mas para fazer uma caminhada, eu acho que não. Né? Eu tenho feito minha atividade física dentro de casa, né? Né? Por causa disso. O Robson Lima pergunta: o impacto do isolamento social é diferente de país para país? Sociedades mais abertas, como o Brasil, lidarão a longo prazo sob mais estresse e tensões do que sociedades mais fechadas? Como será o dia pós-Covid-19? Muito bom. Eu comentava com você, né, Mário, antes da gente, né, quando eu vi seus livros aí, né? Que quem é mais introvertido, né? Nós somos uma sociedade culturalmente mais extrovertida. A gente gosta de interação, né? Então, eu acho que nós sofremos mais do que a sociedade oriental. Eu não tenho dúvida disso, né? E tanto é que se você pegar, mesmo entre nós, as pessoas mais introvertidas, eu tenho amigo que fala assim, não, eu estou de férias, eu posso ler tudo que eu tenho direito. Então, né, ele se adapta, né, porque ele já lembrando que o extrovertido ou introvertido, conforme o modelo do Myers-Briggs, para a pessoa entender o seguinte, eu recarrego as minhas energias, se eu for introvertido, ficando sozinho. É aquela pessoa que cansa de socializar, ela tem que voltar a ficar quieta. O extrovertido, não, ele recarrega as energias dele interagindo com gente. Então, esse está sofrendo muito mais. Então, o que ele falou é verdade. No pós-isolamento, nós teremos muitos quadros para tratar. Meus pacientes, por exemplo, de ansiedade, eu tenho pacientes que estão piores, eu tenho que atendê-los à distância, né, por telemedicina, que agora é permitido. Eu atendo para poder cuidar deles, porque eles estão, né, ficam isolados, né, não tem como ir até a família, às vezes é um pai idoso que não tem como visitar. Então, isso, com certeza, será uma sequela que nós vamos ter que aprender a lidar com ela. Né? Frederico Nanachara Scaravelli pergunta: esse isolamento parcial da população pode-se levar à duração do isolamento o ano todo, por ter como consequência o isolamento durar mais tempo? Por que ficar em casa se tem gente saindo? Não é só adiar a contaminação? Então, exatamente, responde aqui que nós falamos, porque quando você adia, você não colapsa o sistema de saúde de uma só vez. Todo mundo vai pegar o vírus em algum momento. Então, nós vamos precisar de leito sempre, igual a gente precisa de leito para HN1, e precisa, né? Isso vai acontecer. Mas o que nós trocamos com o isolamento foi uma contaminação comunitária com uma contaminação intradomiciliar. Aí a pessoa me fala assim, por que ninguém pensou em isolamento vertical há um mês atrás? É porque é novo para todo mundo. Não é novo, né? É novo para todo mundo. E muitas vezes, né, Márcio, você vai convir comigo, se alguém propõe isso, vamos supor que você tivesse um camarada muito inteligente, que ele pensasse, não, isolamento vertical. Mas ninguém sabia que o vírus era tão mais letal em uma pessoa mais idosa. Ninguém sabia disso, mas vamos supor que soubesse. Quando ele ia propor isso, o custo, às vezes político, o custo é tão grande que ninguém quer implementar. Então, também é uma ideia que ela fica no ar, ninguém dá atenção para ela. Mas é isso. Agora nós vamos aprender. Se uma próxima pandemia, se tiver no mundo, você vai saber que não, a gente só as pessoas mais vulneráveis, a gente isola. É um aprendizado, né? Um aprendizado para o mundo. Né? Mas acho que a premissa da Dana Chara essa ideia. O isolamento que está sendo parcial agora acarreta que o isolamento vai demorar mais tempo. Você pode dizer o seguinte, ele pode alongar a cauda porque ele sobrecarrega, fica o pior dos mundos, não é isso que você está falando? Ele sobrecarrega o sistema e ele não, né? Entendi o que você está dizendo. E, claro, as pessoas vão continuar se contaminando. Bem, nesse momento, na minha opinião, é o seguinte, é o melhor que a gente consegue fazer, né? Porque vai chegar um ponto, na minha perspectiva, que as pessoas, psiquicamente, elas não vão aguentar ficar isoladas, mesmo aquelas que podem, não é isso? Você entendeu? Nós vamos ter um outro tipo de... Vou fazer uma analogia. Imagina você acuado por um leão. Chega um dia que você enfrenta ele. Você fica e fala, não, agora eu vou. Né? Vamos lembrar do Náufrago, né? O filme do Tom Hanks, se você lembrar. Chega um dia que ele fala, não, eu vou sair dessa ilha. Ele monta naquele negócio, né? Ele monta aquele barco e vai. Até que um dia ele sai. Porque chega um ponto que ninguém aguenta. O estresse, a dor de ficar isolado é maior na nossa cabeça do que o risco de pegar o vírus. A gente cria um chamado desconto hiperbólico, né, no viés da economia comportamental, que é, por exemplo, para explicar bem, entre a diabetes que eu vou ter daqui a 20 anos e o bolo de chocolate que eu como agora, o bolo ganha fácil. Não é? Então, desconto hiperbólico. Então, nesse caso, você faz o desconto hiperbólico. Chega uma hora que você fala, não dá. Então, claro que é um limite.
exatamente, inclusive, para nós, como sociedade, aguentarmos um isolamento, não há dúvida. Né? E não há... Agora eu Uhum. vou acrescentar da minha veneta, então a pergunta, qual é esse limite? Pois assim, você sabe que até não tem, são estudos muito, eu estou tentando levantar, eu não tenho esse dado, de quantos dias, né, eu tenho procurado estudar, assim, pessoas que ficaram presas, né, inclusive para ajudar meus clientes corporativos de empresa, por exemplo, como é que o Nelson Mandela lidava com 25 anos de cadeia, o Luiz Carlos Prestes, né, que ficou preso muito tempo, o Stockdale, né, o que você pode aprender com eles, né, porque as pessoas, né, se sentem presas mesmo, o home office, essas coisas todas. Mas eu diria, parece que a gente sente uma angústia, em torno de 30 dias é um arco assim, profundo para a maioria de nós, entendeu? É uma coisa, é um limite mesmo. Né? E quem está há 30 dias, tem algum país há 30 dias já? Não tem. E a gente tem que entender que hoje eu enxergo que psiquicamente, né, agora já menos, porque ainda tem, vou te explicar, naquela curva da Elizabeth Kubler-Ross de perda, né, você começa com a negação. Então, o que você falou, tem muita gente negando ainda. Né? Por isso que daqui a 2 semanas eu acho que isso aqui vai ser resolvido, a negação, tá bom? Na minha opinião. Do outro extremo, tem pessoas em pânico. Né? Então, assim, você tem que administrar tanto o ponto da negação, quanto aquela pessoa que está altamente desesperada, talvez muito mais do que deveria, ou que ela tem motivo para estar desesperada. Então, assim, eu percebo esses dois extremos psíquicos, né, se manifestando, né, e a gente tem que acolher e cuidar, né, de uma certa maneira. Então, eu tenho assim, explicado, nos grupos onde eu interajo. Depois da negação, a gente fica, claro, a realidade vem, e aí você tem uma raiva profunda, você fica com raiva, né. Vocês já ouviram um post na internet seguinte: eu já briguei comigo mesmo. Né? Então, você fica com raiva, mas depois da raiva você começa a negociar. Você fala, tá bom, não tem que sair, então eu vou abrir mão disso, eu vou tomar menos café, que eu estava tomando muito, tal, tá, não é isso? Aí que você fica triste, entendeu? Você fica triste depois. A tristeza, ela vem depois da raiva, ela não vem antes. Aí, porque a raiva é que faz você sair daquele lugar. Aí você vai ficar triste, sim, aí você vai ter uma aceitação. Então, é esse ciclo que nós temos que atentar dentro de cada um de nós para entender o que está acontecendo. Isso nos dá uma segurança, um certo controle. É verdade, eu estou com raiva ainda, estou na fase da raiva, eu vou administrar minha raiva. Vou começar a negociar, abrir mão disso. Aí eu fiquei triste. Pô, será que é normal que você fique triste? É ali que você está experimentando o luto. É o que você falou. Que aí você fala, pô, já tem 3 semanas que eu não consigo sair para o happy hour com meus amigos. É ali que você sente. Primeira vez, não. Primeira semana, você, né? Então, cada um vai ter um ciclo desse. Então, a gente tem que atentar que é uma maneira de ajudar, né? Você a lidar com isso. A Valéria Almeida te pergunta, devido à brusca mudança de higiene e contato social, os hospitais não sofrerão grande queda de casos de viroses, intoxicações, dentre outras tantas doenças relacionadas a essas mudanças? Assim, é bem provável, você acha que ouviu comigo, assim, acidentes, né, tem menos carros circulando, né? É aquela estatística que eu te falei que é invisível, a gente não sabe, né? Vai diminuir intoxicação, né? Vai diminuir certamente, eu acho especialmente acidentes, isso aí vai diminuir muito, né? As cirurgias eletivas todas foram canceladas, né? As cirurgias são marcadas. Então, há claro, aí quanto de leitos foi liberado por causa disso, ninguém tem esse número, né? A gente não tem esse dado. Tem que achar um data miner, né? Um cara bom desse que faz algoritmos para capturar as informações, né? Nós ainda não temos essas informações. Ou esperar a epidemia acabar e depois compilar os dados e fazer... Isso, como aprendizado, exatamente. O Vinícius Rodrigues te pergunta, qual seria a alimentação correta para combater o Covid-19? Existe essa... Não, você tem que estar saudável, igual, se eu for preconizar, é o que gera saúde. Você tem que dormir bem, praticar uma atividade física, não é isso? Se alimentar de maneira saudável, com o seu alimento, seu prato colorido, né? Ter cor, né? Para ter vitaminas, minerais, ser nutritivo. É a receita de saúde. Ela não é diferente. Isso mantém você imunologicamente mais saudável. Ela não é diferente de uma receita de saúde comum, para não ter doença cardíaca, né? Para não desenvolver câncer, assim por diante. O Agostinho te pergunta, pessoas assintomáticas, então, têm bem poucas chances de morrer pela doença?
Bem, as pessoas assintomáticas, primeiro é importante entender que a pessoa que é o grande problema. Por que todo país foi mais eficiente? Ele fez exame em todo mundo igual na Coreia, porque ele identificou os assintomáticos que estariam transmitindo, tá certo? Então, a pessoa transmite o vírus 48 horas ou mais antes dela ter qualquer coisa, sentir qualquer coisa. Sim, a maioria dos casos serão casos leves, né? É claro que para gerar pânico na sociedade, nós vamos ver aqui no Brasil, porque é o seguinte, vai falar assim, faleceu um camarada jovem, não é isso? Vai ter isso aqui no Brasil, muitas vezes. Porque a nossa população ela é mais jovem, não é isso? Então, menos que a incidência vai ser menor, não há dúvida, por causa né, que eles são jovens, mas a doença também, né, muitos desses jovens, ele vai ter que procurar um hospital. Então, o sinal é esse. Se você estiver sentindo falta de ar, você percebe que é um resfriado muito mais incomum que você está tendo, procura um serviço. Se não, trate como um resfriado comum em casa. Ou seja, evite de ir até o hospital, né? Roberto Carvalho te pergunta, fale um pouco sobre a psicossomática diante da epidemia. Uhum. Bem, toda, quando eu digo tudo que nos gera um descontrole, né, uma sensação de que nós não conseguimos achar uma explicação, o aumento, né, e assim, eu não sei te dizer, o aumento de depressão, o aumento de ansiedade. Então, o que eu tenho sugerido? As pessoas assistirem menos televisão, né? Porque todo dia se aquilo está te fazendo mal, distrai a cabeça, porque não vai fazer diferença nenhuma, a não ser te adoecer, né? E aí, é claro, se você fica mais estressado, seu sistema imune fica pior, então eu digo, filtre as informações que estão chegando para você. Senão a gente sofre de uma infodemia, não é isso? A doença da informação, né? A doença da informação, de tanta informação que chega, aí a pessoa vai ficando angustiada, olha a curva de novo, olha a curva. Se está te fazendo mal, distrai a cabeça. Porque senão, assim, uma coisa é eu ser médico, eu abro todo dia o site da OMS, né, de curiosidade. Mas está te fazendo mal? Não faça isso, porque senão é o que ele está dizendo. Adoece mesmo, e adoece. O problema fica muito maior do que ele aparenta. A Valéria Almeida te pergunta, é necessário adquirir anticorpos diferentes para cada mutação do coronavírus? Depende de... eu não sou virologista, mas o que eu entendo é o seguinte, depende do tipo de mutação, né? Porque o anticorpo é criado, ao que parece, tem regiões da cápsula do vírus, pelo que eu entendo, não necessariamente tem que ser exato, todo anticorpo tem que ser diferente para cada cepa, depende do tipo de mutação que ele sofreu. Por incrível que pareça, esse é um vírus peduro, né? Sério mesmo, ele é um vírus assim... Ele é um vírus que ele não resiste a sol, tanto, ele é um filete de RNA dentro de uma capa de gordura, de lipoproteína, então ele não resiste a solventes, né? No fundo, ele não é um vírus dos mais fortes, vamos dizer assim, esse é o lado bom. O problema é isso, é que ele espalha muito, né? O R0 dele é alto, né? Mais alto do que os outros. Que R0 é quanto uma pessoa contaminada contamina outras. O dele é entre 2 e 3. O do gripe é 1,3 de uma influenza. Então, ele é relativamente alto. Esse é o problema, né? Exatamente. Por isso que ele leva ao colapso, né? Que a pessoa... são poucas que ficam graves, mas como ele espalha muito, essas poucas ocupam os leitos. O Cláudio Silva te pergunta, quem foi vacinado pela vacina contra a febre amarela pode ter alguma vantagem imunológica em relação ao Covid-19? Não, a imunidade por vírus é muito específica. Entendeu? O Eduardo Henrique Ferreira pergunta, e como abordar a pulsão de morte que muitas pessoas já estão começando a apresentar, dado o isolamento? Porque viver sozinho é uma coisa, o que se está impondo a muitas pessoas é isolamento. Sim, eu concordo com você. Isso é um grande problema, né? Eu acho que o que eu tenho feito, por exemplo, todos os dias eu faço uma live no meu Instagram. Eu faço um apanhado do corona no dia, sabe? E a gente discute um tema, qualquer tema. Vamos falar sobre... A gente escolhe um assunto, eu estudo aquele assunto, né? Durante o dia a gente conversa. Assuntos da saúde, do corpo, da mente, tá? Eu faço interação, converso com um filósofo, né? Eu vou criando um conteúdo para distrair as pessoas, que é o que vocês acabaram fazendo, abrindo o aplicativo, né, da Casa do Saber. Mas, no caso, a gente interage, então o grupo já começa a ficar conhecido, o fulano chegou, olha lá o Cleiton, o Cleiton verdadeiro de Roma. Então, você tem um jeito de tornar
mais leve esse isolamento. Eu estou sugerindo a todos eles ter esses grupos, né? Porque as pessoas começam a se encontrar, a se conhecer, mesmo seja à distância. Porque eu concordo com você, tem gente que mora sozinho, não tem com quem interagir, né? Ela precisa, acaba sendo a única interação que ela tem. E isso leva certamente a um adoecimento, não há dúvida. Ó, nós já estamos chegando no final, mas tem muitas perguntas ainda para você responder, Tá. e eu vamos fazer até onde a gente consegue. Tá O Zeu do Nascimento Silva pergunta: dentro do caos existirá ética ou valores sociais? Então diz o seguinte, né? No meio do caos, né? As pessoas assumem comportamentos diferentes. Se você pegar a história de Viktor Frankl, né? Que viveu nos campos de concentração, ele relata que tinha indivíduos que né, regrediam a um comportamento extremamente primitivo humano, né? Tem uma fala dele que o colega era capaz de roubar o pão do outro, sabendo que era o único alimento que ele tinha para comer naquele dia, e tinha outros que dividiam o próprio pão. Então, o que leva um a fazer isso, o outro a fazer outra coisa, é difícil a gente saber. Então, eu acho que nesses momentos é que surge, né, a dimensão humana mesmo, né, dessa capacidade de conectar com o outro. Nem que seja usar uma máscara para não transmitir o vírus que você tem para o outro, e não é para te proteger, é para te proteger indiretamente, né? Eu percebia o desânimo das pessoas quando eu explicava isso. Não, você vai usar a máscara, não é para você não pegar o vírus somente, é muito mais para que você, assintomaticamente, não transmita. Eu olhava para a pessoa e falava assim, não, você entendeu? Não, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma coisa de útil para o coletivo, né? Eu me volto para o coletivo. Então, como as pessoas se comportam de formas diferentes, né? Há um compromisso inegável entre gerações nesse evento todo. Sim, muito bom. Há uma espécie de disposição ou obrigação, cada um entenda como pode, como queira, entre os jovens em relação aos mais velhos, como grupo etário, e da sociedade como um todo. Não é? Há uma espécie de acordo tácito ou obrigado, no sentido de uma espécie de parada, de redução e mesmo de risco em função de uma harmonia ou da manutenção do corpo como um todo, do corpo social como um todo, mesmo que a prejuízo do corpo inteiro também. Claro, as gerações ou as gerações que nos deram essa vida mais leve, não é isso? Né? Porque eu vi outra fala na internet, seguinte: o seu bisavô foi chamado para a guerra, você está pedindo para você ficar sentado no sofá. E é verdade, ou seja, nós temos uma vida muito mais leve do que quem veio antes. Então, esses que nos deram a vida muito mais leve, agora é cobrado de nós, dessa geração, cuidarmos deles. Eu concordo com você inteiramente. É um compromisso intergeracional, né? Ou seja, nós vamos agora retribuir a quem nos deu a existência, né? E uma vida muito mais leve do que de outras eras, nós vamos, né, fazer para cuidar deles, né? Isso mesmo. A Fabi fala sobre uma coisa relevante. Frederico, quais as consequências para a saúde mental desse isolamento? Insegurança emocional, pessoal, profissional, enfim. Eu mesma estou tendo que me reinventar dentro da minha profissão. A questão da exigência de produtividade dentro desse contexto. Quão exigente devemos ser conosco mesmos? Todo hábito, Gabi, nós somos obrigados a mudar nossos hábitos, né? Todos. A gente não percebe, mas tem muito hábito nosso que é contextual. Eu ouvia de um diretor de TI contando que agora que colocou o time dele todo em home office, tem pessoas que mudaram a personalidade. Ele brincou o seguinte: tem gente que ficou tão mais produtivo que ele está pensando que quando voltar ele vai dar um home office de presente para alguns. Mas por quê? Porque parte da nossa personalidade ela é contextual. Então, como a gente está num contexto que geralmente você não estava trabalhando o tempo todo, isso muda até o nosso jeito de ser, muda os nossos hábitos. Os nossos hábitos, para a gente mudar um hábito, tem um aspecto que nós esquecemos. A gente só muda um hábito, porque, claro, se eu tiver... Vamos supor que eu resolva comer menos açúcar, ou não comer açúcar. Com certeza eu vou escorregar, não é isso? É da nossa natureza, quando a gente escorrega, nós somos muito autocríticos. E ao ser muito autocrítico, você se sente muito mal. O que você acha que você vai fazer para sentir bem? Comer mais um pouquinho de açúcar.
Então, o único jeito de sair dessa sinuca de bico é você ter autocompaixão, né? Se permitir, você vai falhar nesse início até aprender. Mas eu sempre gosto de lembrar, Mário, que se a gente pegar a pior pandemia do mundo, que foi a peste bubônica, né, no século XIV, que matou um terço da humanidade, logo depois surgiu a Renascença, né? Toda, toda toda tecnologia só foi adotada após uma mudança social. Para você ter uma ideia, a máquina a vapor existia desde o Egito, mas provavelmente um Leonardo da Vinci egípcio chegou para o faraó e falou: ó, aquelas pedras lá, eu levanto elas com essa máquina. O faraó deve ter falado assim: e o que eu vou fazer com meus escravos? Então, foi necessário ter uma mudança social. Imagine um mundo como esse, cheio de tecnologias disponíveis, né, para tornar o mundo melhor, na verdade, melhor. E com essa mudança social, eu tenho certeza que o mundo será muito melhor depois de passar disso. Porque nós temos centenas de linhas de tecnologia disponíveis que foram adiadas, né? Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu peguei um avião para ir a São Paulo, fazer uma reunião e voltar? Para quê, mano? Né? Se fosse para tomar um café, né? Vamos dizer assim, né? Conhecer, bater um papo. Você pegar, sair daqui, vai lá em Confins, 1h30, vai pegar um avião, vai ter uma hora de reunião e volta o dia inteiro. Isso nunca mais vai acontecer. Se fosse para trazer um pão de queijo? Pois é, ué, né? Exatamente, para trazer um pão de queijo diferente, né? Aí daí. O Ricardo de Lara faz uma pergunta: quantas mortes são estimadas no melhor das hipóteses? No melhor das hipóteses, se você considerar a faixa etária, né, estudo, eu acredito entre... isso não é numa cauda longa, tá bom? Cauda longa. Isso não é... Isso é cauda longa e pode demorar 3 anos, tá certo? Você lembra, né? O Brasil é espalhado, cidade pequenininha, entre 100 e 200 mil mortes. 150 mil, 200 mil mortes. Isso é muito ou é pouco? Isso não é 2 milhões, igual eu tenho visto por aí, né? 3 mil, fica parecendo, né? Que nós vamos andar na rua, não fica parecendo? Isso não é absurdo, né? Isso não é, se você diluir isso em anos, isso não é absurdo. Isso é menos que a gripe? É menos que a gripe. Não, a gripe mata, no mundo, 350 mil pessoas no mundo. Ela mata. No mundo. Só que muitas dessas pessoas, né, Mário, vai ser assim, a pessoa já tinha doença cardíaca, diabetes, tinha Alzheimer, entendeu? Juntou um monte de coisa. Aí você fala assim, entende? Não é isso que... assim, eu tenho certeza que já deve estar acontecendo e as pessoas pensam, vovô estava com 89. Então, assim, isso já está acontecendo, só que a gente não percebe, né? Porque aí só vai perceber daqui a 15 dias quando os leitos encherem, mas depois eles vão esvaziar. E aí vai entrar numa cauda longa, né? Quando você extrapola do Diamond Princess, o navio, né, para a população brasileira, e extrapolar para a faixa etária brasileira, você cai entre 100 e 200 mil mortos. A Elaine Veiga te pergunta, sei que não é da sua área, mas o senhor acredita que a violência, de modo geral, vai aumentar durante esse período de quarentena? Você fala a doméstica, eu acredito que vai aumentar, né? Assim, se você falar assaltos, essas coisas, se não houver um suporte social, nós temos um risco, sim, de aumentar, na minha visão, né? Ou seja, por isso que é tão importante esse braço, né, de apoio social do Estado, né, nesse momento, né? Eu acho que se o alcoolismo diminuir, a violência diminui. Verdade. O alcoolismo muitas vezes é social. Às vezes não, mas às vezes é. Então, sim, a violência acaba sendo uma consequência do alcoolismo que é social na origem. E às vezes não podendo beber, ele não agride, né? Não há agressão, né? Mas é a conferir. O Gilberto Moreira pergunta, doutor Frederico, o psicótico nesse momento poderá ter agravamentos? Poderá, sim, né? Ou seja, isso, né? Se for um quadro mais paranoide, por exemplo, tem uma grande chance de piorar, né? Tem que ficar atento. A Roberta Valcan pergunta, acho que você já respondeu, Frederico, já existe caso de reinfectados ou quem contrai a doença fica imunizado? A maioria fica imunizado. Houveram raríssimos casos, que eu expliquei, que provavelmente entre ele infectou, né,
e não deu tempo ele se imunizar, porque demora alguns dias, vamos dizer assim, algumas pessoas. Então, ele acabou se reinfectando. É a imensa maioria, né? A imensa maioria é se imuniza. imunizada, a imensa maioria. Passa um período até se imunizar, que deve É, demorar quanto tempo desde pois o é, não, contato? tem pessoas que podem demorar dias para se imunizarem, né? Ou seja, 15 dias, né? Porque essa é que é a eficácia de uma vacina. Essa fase dali, só 2 dias você está imunizado. Mas tem sistemas imunológicos de algumas pessoas que demoram mais tempo para se imunizar. Então, esses casos provavelmente foi isso. O indivíduo saiu do hospital, ele relaxou o cuidado, né? Ele ainda não tinha criado os anticorpos contra o vírus, não deu tempo, aí ele se reinfectou do mesmo vírus de novo, né? Mas mesmo os assintomáticos desenvolvem imunidade, certo? Eles Não, passam pelo sim, mesmo processo de passa. autoimunização. Não, para a maioria das pessoas será um resfriado. Vai passar e vai ficar imunizado. E pode ser um resfriado prolongado que se renova depois de um certo período? O relato que tem, que as pessoas que passam, um relato que tem mais falta de ar do que um resfriado tradicional, é comum ter diarreia e tem uma sequela, não você não tem outros resfriados, que algumas pessoas, até hoje, eu tenho pacientes, né, eu tenho assim, que eles me comunicaram, eles deram positivo, eles estão bem, mas o olfato deles não voltou ainda, há 15 dias, eles perderam o olfato e o paladar. Mas isso também não pode dizer, não é uma coisa absolutamente Transitória, diferencial, provavelmente é não. transitória, Mas transitória. também pode acontecer pessoas infectadas com o olfato, com o sentido do olfato. Ou isso é uma regra Não, 100%? não, não, eu estou dizendo o seguinte, a pessoa pegou o vírus, e aí, quando ela sarou, o olfato não voltou, ele não consegue sentir cheiros, é um Sei, efeito. Mas é isso, o sei. mesmo indivíduo assintomático que teve, ele vai ficar imunizado, claro, vai ficar, assim, vai ficar imunizado. Você não precisa passar mal para ficar, né? É igual você tomar vacina, né? Você não precisa passar mal, ser uma virose pesada para você ficar imunizado. Você às vezes passa por um resfriado leve. A Josiane Souza perguntou: ouvi dizer que pessoas do grupo de risco só poderão sair quando for criada uma vacina. Isso procede? Bem, nós temos que lembrar que eu acho que essa vai ser uma transição complexa, porque é o seguinte, uma vacina ela demora 18 meses, né, normalmente para fazer. É claro que eu acho que eles vão fazer mais rápido nesse caso. Mas nós temos que lembrar que, por exemplo, nós ainda não temos uma vacina para SARS, para MERS, não tem ainda, né? Não tem. Então, não é algo simples fazer uma vacina, mas agora nós temos que lembrar o seguinte, nós temos centenas de grupos de cientistas no mundo trabalhando com isso. Você sabe que a academia, o Nobel, parece que o Nobel de 3 anos seguidos vai ser dado para os pesquisadores que descobrirem a vacina, né? E tem um brasileiro na fila lá, disputando, que é o Dr. Jorge Calil, se não me engano, né? Ele é um infectologista, se eu não me engano. Mas isso também não é garantia de que a vacina será Não, obtida. não. Mas quando você tem muitos trabalhando, você gera uma coisa em ciência chamada serendipidade, que é o acaso, né? Um tentando é uma coisa, agora 200 tentando, aí sai a cura de um lugar que você nem imagina. Aumenta a chance, evidentemente. Ninguém fez esse esforço para SARS, ninguém fez para MERS, agora está tendo esse esforço. Então, isso aumenta a chance. Então, E claro, mas... Né? essa pesquisa é muito variada, né? Ela É isso, pode, um grupo pode estar dedicado a proteínas, outro pode estar isso. dedicado à arquitetura do vírus, outro pode estar dedicado Olha o que eles fizeram, ao você seu vai ficar muito invólucro. impressionado. Olha o que eles fizeram. Eles decodificaram a genética do vírus. Eles viram em que proteínas, as proteínas do vírus atuavam no corpo humano. Selecionaram, se não me engano, 300 proteínas. E aí eles olharam quais remédios que a gente toma que atuam nessas proteínas. E aí começaram a estudar esses remédios. Por exemplo, você vai ficar assustado. Metformina, que muita gente toma, tá sendo estudado. Aldol, que é o haloperidol, que é usado para tratar a esquizofrenia, um remédio antigo, está sendo estudado, porque atua numa dessas proteínas. Não estamos dizendo, mas, ou seja, a ciência conseguiu afunilar a possibilidade de achar uma solução. É isso que nós temos nessa época, e, na verdade, não é porque essa tecnologia, não é que ela não sempre existiu, ela é uma tecnologia mais recente, mas você tem um empenho como nunca tivemos, não é isso? Então, por exemplo, você sabe que já tem um empenho de fazer o quê?
Você faz um soro, você pega o sangue da pessoa que já foi curada e faz como se fosse um soro, tipo um antiofídico, para simplificar, né? Do veneno da cobra. Você dá o soro para aquele que está com a doença. Então, esse tipo de trabalho é que o Bill Gates fala tão bem no TED dele de 2014, que ele propõe, fala, a gente tinha que ter toda uma infraestrutura desenhada para acabar com a pandemia se ela surgisse. Eu acho que depois que isso passar, vai ter. Então, só para você ver, só esse estudo de pegar já as proteínas direcionadas e procurar, então, você está funilando as possibilidades. Né? Então, assim, os próximos meses nos prometem, mas eu concordo que essa será um outro dilema de quando passar as pessoas mais vulneráveis, como que a gente vai expô-las de alguma maneira ao vírus, ou seja, será que a carga viral, é aquilo que eu te falei, a carga viral, é bem provável quando você se infecta com um vírus, é muito diferente de você se infectar com 1 milhão, entendeu? Se alguém tossir no seu rosto, entrou 1 milhão de vírus. Por isso que os quadros em profissionais de saúde são tão graves, porque ele está lá em cima do paciente, né? Ele pega 1 milhão de vírus. Quando você pega um, o seu corpo dá conta. Você fica imunizado, não piorou tanto, agora se entra 1 milhão, aí não, o corpo não dá tempo de reagir. Então, essa vai ser um aprendizado. Essa pergunta ela tem a ver com a seguinte questão. Quer dizer, em tese, sem vacina, os idosos, os grupos de risco, continuarão muito expostos à contaminação e a cuidados graves, né? Porque não é qualquer coisa que nós estamos falando. Estamos falando de tratamento nos casos frequentes. Sim, concordo, é verdade. Em UTI, vários, e uma letalidade razoável. Não, se você tem aí em São Paulo médicos famosos na UTI nesse momento, né? Tem médicos aí, estão na UTI. Sim. Então, idosos, são médicos idosos, já está no hospital, né? Então, é verdade. Esse será um momento, ou seja, como que esses idosos serão imunizados? É isso que é a pergunta, né? As pessoas mais vulneráveis, como que elas serão imunizadas? Esse será o debate, eu acho, depois que passar esse isolamento, que a curva achatar, aí que nós vamos entrar nessa parte. Mas a esperança é que o mundo inteiro estudando, você cria serendipidade, né? A gente ri um pouco, já que o assunto está tenso, né? Como é que o Viagra foi descoberto? Por serendipidade. Estavam estudando um medicamento para pressão, um vasodilatador. E aí, não deu resultado, pediram os remédios de volta. Só as mulheres que devolveram. Os homens não devolviam o remédio. Aí os pesquisadores falam assim, mas por que você não está devolvendo o remédio? Eu falo assim, doutor, tem um efeito aqui, bom. Aí, então, é serendipidade. Então, é isso que eu estou te falando. Quando junta esse mundo inteiro estudando, a possibilidade vira exponencial. Ela aumenta exponencialmente. A última pergunta. Tá. Aí, antes de terminar, eu queria ler um poema de um amigo inspirado nesse momento, se você me permitir, na hora de fechar. Depois da pergunta. Por favor, tá. Claro. E, claro, também, antes de fechar, e depois que você falar o poema, a gente pode conversar um pouco e também eu tenho algumas mensagens para passar, mas a última pergunta, pode ficar tranquilo que eu te passo a palavra depois, para você ler o poema. A Valéria Almeida faz uma pergunta relevante. A relação entre depressão e essa escolha ao não isolamento, eu acho que ela quer dizer o seguinte, claro, uma pessoa que se deprime por estar isolada, ela acaba sendo mais suscetível ao apelo da rua. Daí, né, e por isso que tem um aspecto que nós acabamos não falando muito, é a importância que seria ter todos esses testes disponíveis. Né? Porque você imagina, por favor, que a Valéria tem uma depressão, né? E ela liga para o médico dela e fala assim, eu estou isolada, e fala assim, vamos criar um grupo aqui todas as semanas, né, para a gente conversar, né? Um grupo terapêutico. Mas para ele juntar aquele pessoal, ele tem que saber se eles estão ou não, é o que você falou, imunizados, né? Porque você pode fazer um exame, você vai poder fazer um exame e ver se você está imunizado já. Porque esse anticorpo de memória chama IgG. Se o seu IgG para o coronavírus tiver, provavelmente você vai falar assim, beleza, você está imunizado, né? Você vai poder saber. Então, até isso, ter o exame disponível se torna fundamental para poder exatamente a gente ajudar essas pessoas, né? Trazê-las para perto, não é isso? Né? Eu concordo, ela está certíssima. Então, ou seja, quem nós vamos, pelo fato da saúde, nós temos que permitir que essa pessoa circule, não é isso? Porque ela adoece mais se ela ficar isolada. Ou seja, a ideia é a utopia de uma sociedade totalmente identificada em relação à sua contaminatoriedade, digamos assim.
Esse aí é um debate, hein? Esse é um debate e o Val Harari. Isso vale até um, né? Porque você saberia, então, quem está contaminado e quem, então, tem que se submeter ao isolamento. Enquanto todas as outras pessoas, por princípio, estariam, digamos, liberadas para poder... Aí aquele que não está, aquele está contaminado, ou seja, aí ele vai sendo liberado aos poucos, e vai contaminando os outros aos poucos, vão ser imunizados. É isso que a Coreia fez também. Ela fez isolamento e fez exame em todo mundo. Então ela sabia quem tinha. Ela isolou, acabou. A epidemia acabou na Coreia. Na Coreia já acabou. Acabou. No Japão já acabou. Aí, muito exame. Aí você fica vendo a diferença. Nos Estados Unidos estava achando caro o exame. Caro é parar uma economia daquele tamanho, né? Você imagina, né? Isso eu concordo, você está entendendo, né? Você achar um exame, vamos supor, de 30, 40 dólares, 50 dólares, caro? Não. Que tinha exame, nos Estados Unidos, parece que o camarada, se fosse fazer o exame, por conta dele, tinha que pagar $1.200. Dólares. Inviável, né? Isso era uma coisa que tinha que ser distribuída, como foi na Coreia. Você fazia dentro do seu carro, um swab. Fazia o swab e pá, positivo, entendeu? Era um drive-thru. Esse exame existe? Esse aí que você está falando? O swab existe. Existe o exame. Existe o swab já. Você já tem vários exames saindo, como não é minha área, mas nós já temos, o swab já tem, né? Eu já até pedi para pacientes, você tem, esse exame que demora 24 horas, 48 horas. Esses kits que você está vendo são kits imediatos, né? Tem um que até, você vê que você fura o dedo, coloca até autoexame, você faz em casa, vai ter esse exame, e aí ele diz se você está agudo, você está tendo agora, que aí você é transmissor, ou se você já foi imunizado. Você vai, né? Eu vi esse exame sendo demonstrado num programa nos Estados Unidos, um programa inglês. Então, esse exame vai ter. Você vai poder fazer um autoteste, né? Resta saber quando, né? Isso é uma... Só que bacana, só para a gente resumir para o pessoal entender. Um tratamento é mais difícil de aprovar em épocas normais, né? Porque tratamento tem que ter estudo duplo cego, não pode fazer mais mal que bem, beleza. Agora, a tecnologia para exame, ela explode, porque você pode aprovar um exame, não precisa de tanto, não tem nenhum malefício. Então, a indústria de exame ela é cada vez mais desenvolvida, né? Marcadores genéticos, né? Então, isso você pode ter certeza que se já não tem, muito em breve vai ter, porque é muito fácil de fazer, entendeu? Porque é um mercado de biotecnologia que é muito rico, porque ele não requer tanta aprovação, por exemplo, do FDA, igual você desenvolver um remédio. Né? Então, essa é a indústria que mais desenvolve no mundo. E aí você fala assim, você deve saber disso, por que esse exame não existe para mim? Um exame, vamos supor, um marcador genético. Eu quiser ver assim, como é que como que o Mário metaboliza carboidratos na vida dele? Você fala assim, esse exame existe? Existe. Por que não é usado? Um dos motivos que ele também não é usado é porque, em muitos lugares do mundo, o convênio tem que pagar o exame. E se a indústria de exame começa a criar muito exame, né, mesmo que seja para individualizar um tratamento, o custo fica muito alto. Então, né, você não tem esse interesse, tem que ter um equilíbrio. Mas, por isso, pode ter certeza que esses exames vão sair facilmente, porque essa indústria é muito, eu digo, disruptiva, né? Ela está em grande evolução. Aí só tem que tomar cuidado para não ter nem falso positivo, nem falso negativo, não é isso? Isso mesmo, é verdade. Esse é o grande, exatamente. Porque aí você tem que ter um exame para poder, o padrão ouro, chamar para saber se aquele funciona. Eu vi, acho que foi a capa do Estadão hoje, não foi? Você viu? Que descobri que tem um kit desse aí, não sei de onde está vindo, que parece que dá 75% de falso negativo. Ou seja, a pessoa pode ter, a cada 10 que tem, ou seja, 75% é falso negativo, significa o seguinte, 75% das pessoas teriam a doença e ele fala que não tem. Então, parece que um kit foi descartado. E o temor, nesses casos, é a repercussão que você pode ter na contaminação, não é? Isso, aí a pessoa fala, não tem nada, eu vou sair andando, não tem problema, que eu não vou pegar em ninguém, né? Muito bem. Frederico Porto, por favor, a poesia. Eu queria, antes que você se despedisse, eu mesmo que eu fizesse a despedida, que você lesse para nós a poesia aí, que você já anunciou. Essa poesia é do meu amigo Décio Fábio de Oliveira, que também é um médico, grande amigo, com quem eu converso todo dia, trocando as nossas as ideias sobre, né, o momento, né? E ele fez esse poema lindo, eu vou ler para vocês. No dia 25 de março. Na raiz de tudo havia um nós, e haviam eles, e por causa disso havia agressão e culpa.
Eles eram diferentes de nós. Nós éramos melhores do que eles. E aí surgiu um vírus. E ele causou morte e dor, medo, raiva e desespero. E ele mostrou que a dor deles era igual à nossa. E de repente, tanto eles como nós estávamos no mesmo lado, acuados, com medo pelos nossos, juntos numa busca veloz pelo melhor caminho, pela cura, pela solução. Vários braços e mentes juntos, unidos, no suor dos médicos e enfermeiras, no repouso forçado dos doentes, na agonia dos familiares, no sorriso das crianças em casa, no silêncio forçado nas ruas, na busca pelo remédio e pela vacina, na lágrima incontida pelos mortos. Somos agora nós todos humanos, uma só comunidade, por muito tempo dividida, unidos na fé e na solidariedade, em busca de um remédio que nos mantenha unidos depois que essa pandemia passar. Muito bem. Nós estamos chegando ao final. Amanhã eu queria lembrar que temos mais 2 lives, teremos na sexta também. A primeira às 16 horas, com o economista Francisco Sobrinho, Kiko, e às 20h30, com José Francisco de Lima Gonçalves, será às 16 horas. Economia, o poço tem fundo? Essa é uma boa questão. Será muito boa, muito boa. Com José Francisco de Lima Gonçalves, economista da FEA USP. Uhum. E às 20h30, com o ministro Rubens Recupero. Que momento histórico é esse? E como é que o mundo sairá dele? E nós... Queria agradecer, antes de tudo, eu queria agradecer a participação imensa dos nossos internautas, das pessoas que nos assistiram. Não houve possibilidade de responder a todas as questões, mas nós estamos aqui há 1h55 conversando. O tempo passou como se não houvesse amanhã. E isso graças à competência do Frederico Porto. E eu queria também dizer, então, agradecer a presença de todos, dizer que esse é um momento muito importante, porque nós hoje testamos e conseguimos estar presente em todas as redes, no YouTube, no nosso canal do YouTube, que tem 1.100.000 inscritos, no Facebook, que tem mais de 300.000 inscritos, agora no Instagram, com mais de 150.000 inscritos. Eu devo estar errando esses números, mas é por aí, é essa dimensão de amplitude. E antes eu queria agradecer a nossa equipe da Casa do Saber, como o Frederico sabe, foi quem tornou isso possível, né? O videomaker Bruno Santos, o Danilo Andrade, que é a pessoa que monta essa live e que supervisiona ela, faz com que tudo funcione e acaba conseguindo também, junto com o Denis Fernandes, fazer com que isso chegue às diversas redes, de uma forma muito, vamos dizer assim, inventiva e criativa de tornar isso possível. O Denis Fernandes, designer e gestor de redes sociais, e os curadores Isadora Jardim, Guilherme Pérez. E também a toda a equipe da Casa do Saber e da Rede Snack, que gere e é nossa parceira no nosso canal do YouTube. Frederico Porto, foi um prazer imenso. Você disse que vai voltar daqui a 15 dias. Eu vou cobrar essa sua promessa. Então tá bom. Volto com o maior prazer. Prazer imenso. E vamos torcer para que isso tudo gere conhecimento e superação. Isso, eu sempre digo, quando as pessoas falam assim, nós temos que lembrar que quando Winston Churchill tinha uma fala o seguinte: quando você estiver atravessando o inferno, não pare de caminhar para frente. Não é isso? Nós só temos que andar para frente, né? Para sair dele, né? Vamos em frente. Muito obrigado. Boa noite. Muito bom. Obrigado, Mário. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.